Você sabe quantos jogos aconteceram entre Guarani e Ferroviária? 100! 100 jogos! Hoje vai ser o jogo número 101. 101. Sabe quantas vezes já jogaram? Ponte e Corinthians, Corinthians e Ponte? 150. Tá aqui, os meus guardados, olha. Esses são os meus guardados. Você que pelo YouTube nos acompanha, YouTube Rádio Bandeirantes Campinas, está aqui, ó. Os meus guardados. Hoje vai ser a partida de número 151 entre Ponte e Corinthians. O que também não altera o preço do dólar. Mas eu preciso de substância. Porque eles dão um programa para eu apresentar, eu tenho que contar historinha e tal, vai levando banho-maria, até que chega um, chega outro, vai opinando lá. Então tem que ter substância. Não altera, realmente não altera, tá? Agora, qual foi a última vez que a Ferroviária ganhou no Brinco? A última vez que a Ferroviária ganhou no Brinco foi 1º de agosto de 90. Tudo bem, foram poucos confrontos. A Ferroviária teve muitos rebaixamentos. A Ferroviária teve lá embaixo, nas gavetas do inferno. Na 2ª Divisão Paulista veio trazendo, rebaixou de novo, voltou, veio e nos últimos anos conseguiu galgar aí a 1ª Divisão do futebol paulista, tá? Então a última vez, 1-0 Ferroviária, a última vitória no Brinco, hein? 1º de agosto de 90. Olha quem que era o treneiro do Guarani. Eli Carlos, saudoso amigo, que Deus o tenha. Eli que foi nosso comentarista aqui, Eli que foi um grande meia do Guarani, do Cruzeiro também, outras equipes. E trabalhou muito tempo conosco aqui nos comentários. Ele entendia muito, hein? E Sérgio Nery no gol. Betão Pereira, 90, né? Olha, o Pereira, um zagueiro, ele foi campeão brasileiro pelo Bahia. Em 88, depois veio pelo Guarani. Tozin e Alberes. Alberes, excelente lateral esquerdo. Tozin era volante também. Cristóvão. Wagner Mancini. Olha o Wagner Mancini jogando no Guarani em 90, cara. Né? Hoje treneiro. Foi campeão pelo Paulista Jundiaí, campeão da Copa do Brasil 2005, né? Depois Chiquinho, até bem pouco tempo trabalhando no Brinco. E Pita, esse Pita é aquele de Santos, de São Paulo, veio para o Guarani final de carreira. Sérgio Araújo, gente, Sérgio Araújo, ponta direita do Atlético Mineiro. As contratações de Betuzini, Rubem, um atacante que, embora na época, eu não sei, veio do Sul, Rubem, ninguém acreditava nele. O Rubem tem uma história interessante. Naquela época, teve um dirigente do Guarani que viu a reportagem do Rubem na revista Placar. E aí ele foi falar com o Betuzini. Ó, tem um atacante lá no Sul fazendo sucesso. O Betuzini mandou esse dirigente lá no Sul contratar esse tal de Rubem, né? Depois Elcio e depois entrou Zinho no lugar do Elcio. Não me lembro desse Zinho. Tá, e a Ferroviária de Mazinho. Uma lenda no São Bento, Mazinho. Uma lenda na Ferroviária. Era o treneiro da Ferroviária em 1990, né? O gol, quem é que fez o gol? O gol foi Vanderlei. Esse Vanderlei depois veio pro Guarani. Tá? E por falar em 90, 91, hoje o nosso ouvinte convidado, né, nosso comentarista convidado vai ser Marcos Garça, ex-goleiro do Guarani. O que o Marcos Garça pegou em 91, porque o Guarani foi rebaixado brasileiro em 1989, em 90 disputou a Série B, não conseguiu subir, aí em 91 nas mãos do Pepe, né, do Pepe, o Marcos Garça pegou muito, mas muito. E aí o jogo do acesso contra o Curitiba, jogo primeiro em Curitiba, depois o jogo da volta no Brinco. Lá foi 1-0 para o Curitiba, aqui foi 1-0 para o Guarani. Lá em Curitiba, o Marcos Garça pegou pênalti e pegou demais. E nas cobranças de pênalti, Marcos Garça também pegou. E aí no Brinco teve as cobranças de pênalti e aí o Guarani acabou subindo, o último pênalti cobrado por Edson Abobrão. Ainda ontem, para falar nisso, eu fiquei sabendo que o Edson Abobrão, que foi grande revelação da Ponte, lateral direito, depois para o Corinthians, esteve na Copa também de 86 no México com o Tele Santana. Ele atuou em 2 jogos na Copa de 86. Um deles foi contra a Espanha, que a gente ganhou de 1-0 gol do Sócrates. Mas o Edson Abobrão está trabalhando na base da Ponte. Eu não sabia. E em 91, o Edson Abobrão, que sempre foi lateral direito, mas jogava no meio, né? Final de carreira, jogava lá de meia, fazia ali uma meia água e tal.
Mas em 91 o Guarani tinha Birubiru, né? Tinha esse Pereira, zagueiro, muito bom. Inclusive foi o Pereira que marcou o gol aqui no Brinco, no jogo da volta, 1-0, gol de falta, né? Que possibilitou que depois fosse para os pênaltis. E é isso aí. Então, o Marcos Garça vai conversar com a gente aqui, tá bom? Nosso convidado, nosso comentarista. E Corinthians e Ponte, o nosso convidado, o comentarista é Claudinho. O Claudinho, aquele que marcou o gol contra o Náutico em 97, a Ponte subindo no Brasileiro, 1-1 majestoso, lotado, abarrotado, a Ponte jogando com 10, Renato Carioca foi expulso com 11 minutos de jogo, e a Ponte num sufoco danado, o Claudinho fez 1-0, começo do segundo tempo, na sequência o tal de Chapecó já empatou para o Náutico, e no final do jogo, lá no gol da Fepasa, o Fabiano fez uma defesa espetacular. Garantiu o empate, arrepiou o majestoso inteiro com aquela defesa e a Ponte acabou subindo. Mas a grande atuação do Claudinho, na minha modesta opinião, Claudinho que também subiu em 99. A Ponte subiu no Paulista 99, aquele jogo contra o Mirassol, 5-0. Claudinho jogou demais aquela partida, jogou demais. O Claudinho fez gol também, mas, gente, em 97 na Série B, antes de pegar o Náutico, teve um jogo em Goiânia contra o Vila Nova. E esse jogo foi demais. A Ponte ganhou de 3-2, o gol da vitória foi do Claudinho nos acréscimos. E aquela vitória possibilitou que a Ponte jogasse pelo empate contra o Náutico. Na minha modesta opinião, foi a 3-2 no Serra Dourada contra o Vila Nova. A Ponte fez 1-0 com o Marcelo Souza, que depois subiu a avenida. Terminou o campeonato 97, subiu, foi para o Guarani Marcelo Souza. O Fabiano empatou para o Vila Nova. Claudinho fez 2-1. E aí o Tim empatou 2-2, primeiro tempo 2-2, lá no Serra Dourada. Aí o segundo tempo foi emocionante, porque aos 14 minutos, Jorge Luiz é derrubado. Pênalti, o árbitro era Juliano Bozano. E aí quem cobrou o pênalti foi Claudinho. E ele fez o gol. Mas Juliano Bozano alegou que houve invasão. Voltou o pênalti. E aí Claudinho bateu e o goleiro tirou com os pés. Continuou 2-2. 29 minutos, o Marcelo Sergipano driblou o goleiro e marcou o gol. Juliano Bozano validou o gol, dizendo que Claudinho estava impedido. Claudinho estava deitado, estava contundido. Mas o Claudinho foi o pivô da confusão. Não, o Claudinho está impedido. Anulou o gol do Marcelo Sergipano. Aos 40 minutos, a Ponte perde gol feito com o Marcelo Sergipano. 42 minutos, Marcelo Sergipano perde de novo gol. Aos 46, cruzamento de Marcelo Sergipano. Claudinho mata e manda no ângulo, marcando 3-2. Uma vitória sensacional. Marcou 2 gols, perdeu um pênalti. O Vila Nova teve um jogador expulso, a Ponte jogando com a mais. Repito, com essa vitória, a Ponte foi com um empate para jogar contra o Náutico. Mas, meus amigos, vamos lá então. Na abertura do Concentração, primeiramente, nosso papo é Guarani e Ferroviária. Júlio Nascimento vai narrar, comentários do CH e também de Gleger Zorzin, tá bom? Aquela marchinha que eu sempre gosto, feita pelo Renato Silva. Renato Silva fez o hino da Ponte, fez o hino do 15 de Piracicaba, fez o hino do 15 de Jaú, né? O Renato Silva, que era compositor, cantor também, foi um grande repórter, e aí ele fez essa marchinha. Essa marchinha ele fez em 1971, né? Uma marchinha muito bonitinha, passou a ser o hino do Guarani por algum tempo. E essa marchinha, ela tem muito a ver, é muito parecida com aquela marchinha feita no final da década de 30, né? Touradas em Madrid, né? E quando a seleção do Brasil ganhou de 6-1 da Espanha na Copa de 50 no Maracanã, o Brasil dando aquele baile na Espanha e a torcida brasileira cantou essa marchinha do Braguinha, o Braguinha que fez, né? E quando a torcida brasileira canta parapim bum 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 parapim, eu fui numa tourada em Madrid, parapim bum bum bum. E essa marchinha do Renato Silva é um pouco parecida com essa do Braguinha, mas meus amigos, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada às 16 horas tem Guarani e Ferroviária, e o Renato Silva em 1971 fez essa marchinha. Aqui, com o Brinco vai jogar o Guarani.
Eu não fico mais aqui, vou ao brinco ver jogar o Guarani. Guarani, vê se ganha por mim, joga a bola na rede. Guarani, quiser ser um Guarani, sim senhor, coração verde e morredouro. Essa Gazeta mora no brinco de ouro, e se tem jogo estou aí. Felicidade é torcer pro Guarani. Basílio vale o contra, vai parar dentro do gol. Basílio vale o contra, vai parar dentro do gol. Joga a bola na rede, coração verde no redouro. Essa Gazeta mora no brinco de ouro, e se tem jogo estou aí. Felicidade é torcer pro Guarani. 1971, mas quem canta não é o Renato Silva não, hein, tá bom? No início do nosso Concentrão, essa marchinha de 1971. Deixa eu acionar aqui o Júlio Nascimento, informações do Guarani, tem gente que não vai poder jogar, já saiu a escalação. Oi, Júlio, um abraço, boa tarde, Julião. Tudo bem, Edu? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Estou aqui com Carlos Henrique, já a postos, viu, Edu? Opa! Pra transmissão de Guarani Ferroviária, daqui a pouco no Brinco de Ouro, muito calor em Campinas, e é claro que o torcedor quer sair hoje com uma vitória no Brincão, resultado que seria muito importante para o Guarani para essa reta final de Campeonato Paulista. Afinal de contas, o objetivo, o sonho do torcedor bugrino é, claro, a classificação para o mata-mata pelo segundo ano consecutivo. Hoje um dia muito especial, Edu, 50 jogos do Daniel Paulista, apenas o terceiro técnico desde a década de 90, chegar na marca de 50 jogos em uma só passagem. O Vadão fez isso 2 vezes, a maior sequência é inclusive do Vadão em 2009, quando ele fez 63 jogos. O segundo da lista é Humberto Louser, 54 jogos em 2018. E agora o Daniel Paulista, sonhando com classificação, completa 50 jogos hoje no comando do Bugre, promovendo, Edu, uma série de mudanças. Eu não sei se você fez a tua escalação prévia com lápis ou caneta. Se foi com lápis, fica melhor. Se foi caneta, prepara o branquinho corretivo aí, né? Lembra, na sorte que eu não fiz. Existe corretivo ainda, Edu? Eu tenho corretivo, tem, né? Opa! Na minha máquina de datilografia, quando eu erro, tem aquele branquinho corretivo, sei lá, na mesma tecla que você errou, se aperta, né? Ela estorna e eu pego em cima dela, pimba, corrijo. Eu usava muito isso no colégio. E na faculdade eu rabiscava, aí fiquei mais relaxado nesse sentido. Mas vou ter que rabiscar a escalação que nós trouxemos ontem aqui no Esporte em Debate, porque de fato o Guarani precisou mudar, Edu, algumas peças no time por questões físicas. O Júlio César, por exemplo, está vetado do jogo. Dores no tornozelo, um entorse no tornozelo. O Júlio César está fora. O Diogo Matheus está machucado, lesão muscular, dificilmente volta na primeira fase. O Eliel também está fora do jogo, departamento médico. Rodrigo Andrade, expulso contra o Palmeiras, não fica à disposição. Bruno Silva apresentou um cansaço maior dos últimos jogos, vai para o banco de reservas. Então é um Guarani ainda bastante modificado hoje para enfrentar a Ferroviária. Anote aí, Kozlinski no gol número 30. Okay. Ludic, número 2, é o lateral direito do Guarani. Ronaldo Alves, número 22, zagueiro. Ronaldo Alves está no sistema defensivo, mas terá João Victor, 28, na vaga de Derlan. Vai para o banco Derlan com a 34. João Victor, ex-Vitória, número 28, uma das primeiras contratações do Guarani na temporada. Vai para o jogo o sósia de JN. E na lateral esquerda, Matheus Pereira, número 16. Este é o sistema defensivo. Aí o meio campo, Edu, citei agora que o Bruno Silva foi para o banco. O Madison, 98, ex-jogador do Confiança, entra no meio campo do Guarani, 98. Madison é o primeiro volante. Índio, 23. Também como volante no Guarani, está escalado, confirmado como titular, Índio, 23. E Giovanni Augusto com o número 10, o meia do Guarani para hoje. Aí no ataque são 2 mudanças. O Lucão do Break está mantido com a número 11. Volta o Iago no time titular com a 97. E sem o Júlio César entra o Ronald.
com a número 99. Ronald, número 99, vai também para o jogo. Até tive a informação que o Nicolas Careca chegou a treinar, mas sem o Júlio César ele prefere colocar aí dois jogadores de velocidade. E até uma confirmação de uma notícia que eu recebi durante a semana, o Maxwell, por opção técnica, não está nem no banco de reservas, viu, Edu? Maxwell, ok, entendi. Nem no banco. Esse Diogo Matheus também está com problema na lateral direito? Exatamente. Teve uma lesão grau 2, né, Edu? Grau 2, por histórico, né? Não sou médico. Por histórico, o jogador demora um pouquinho mais para recuperar, né? 2, 3 semanas. Então, por isso, o Diogo Matheus já vem desfalcando o Guarani. É o terceiro jogo seguido do Ludwig na lateral direita do Bugre. Então, sem Eliel, sem Júlio César, Bruno Silva no banco, Maxwell afastado, Diogo Matheus, departamento médico. E o banco, repita o Guarani, vamos para o banco, Júlio, por favor. Kozlinski, Ludwig, João Victor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Matson, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Ronald e Lucão do Break, o time titular do Guarani. Aí no banco... Derlan também no banco, né? Derlan também que era titular. Banco, ó. Olha o banco aqui, Edu. 1, Rafael Martins, goleiro. 14, Hernando, zagueiro. 34, Derlan, zagueiro. Meia dúzia, Bruno Silva, volante. 8, Eduardo Persson. É quase um time titular, né? Já foi time titular esse do Guarani em algum momento da temporada. 38, como diz o CH, Vitinho, número 38. 80, Caio. Olha o Caio aparecendo aí, a torcida tem pedido mais oportunidade pro Caio, jogador da base do Bugre. 21, Nicolas Ocareca. 77, Lucas Venuto. 84, Renanzinho. E 87, Matheus Souza. Muitos jogadores das categorias de base no Guarani, no banco de reservas, Edu. Vitinho, portanto, continua no banco. Vitinho, diria um amigo meu, né? É isso aí. Então, o Guarani, com essas baixas, bastante modificado. Você tem a Ferroviária já, ô Júlio? Tenho sim, Edu. Dá pra montar a Ferroviária já, tá confirmado o time, viu, Edu? Vamos lá, então. Saulo é o goleiro número 1. Bernardo, número 2, lateral direito. Sim. 13, Bruno Leonardo, zagueiro. 4, Didi, zagueiro. Ok. João Lucas, meia dúzia, na lateral esquerda. Aí os volantes, 5, Guilherme Nunes. Ok. 8, William Correia. Tomás é o número 10, o meia articulador, porque o Bruno Rangel tá fora do jogo. Faltou o 7, Igor, né? Igor. Isso, o Igor é mais à frente, né? É um atacante mais à pela frente? beirada, exatamente. Tá. Aí o ataque é exatamente esse, Edu. São 3 atacantes. Orejuela aberto no lado esquerdo, Igor aberto pelo lado direito. Eles revezam, Orejuela e o Igor. E na frente o Bruno Mezenga, que era a dúvida, o capitão, é o craque do time. Lembra dele no ano passado no Goiás? Fez gols, inclusive contra os times de Campinas. O Bruno Mezenga, a esperança aí do time do técnico Elano Blumer, revelado nas categorias de base, Edu. Aliás, Bruno Mezenga, aquele do Goiás? Isso, exatamente. Deu problema aqui no brinco, no jogo e tal. Exatamente. Que saía era de Ô, Edu, anote aí nos seus papéis algumas curiosidades do banco de reservas da equipe da Ferroviária. Opa. Eu citei agora primeiro o Elano, né? Que é revelado pelo Guarani. Sim. E algumas peças conhecidas aí pelo futebol campineiro. O Léo Rigo, revelado pelo Guarani em 2017. O Léo Rigo chegou a ter uma sequência com o Lisca Doido. Zagueiro, né? Na reta final, exatamente, zagueiro. O Léo Rigo tá no banco, então a família é daqui de Campinas, inclusive a família ouve a Rádio Bandeirantes, então todo mundo prestigiando aí, torcendo para de repente o Léo entrar no jogo. E você lembra, aí até misturando um pouquinho aqui os dois times de Campinas, você não tem problema nenhum, o ex-presidente da Ponte, Vanderlei Pereira, sei. Ele disse um dia que a Ponte estava contratando o novo Neymar do Rio Branco. Você lembra disso, Edu? Eu lembro, sim, desse menino. Deixa eu ver se eu que ele eu tá lembro no banco, aí. tá? Quem que é ele? Júlio Victor. Ah, tá aqui, número 21. Isso, Júlio Victor. Júlio Victor. Um dia citado pelo ex-presidente da Ponte como novo Neymar. Ele ainda é muito novo, né, Edu? Muito novo, ainda tem chance de dar a volta por cima aí, mas ele tá buscando o espaço dele, não foi o boom que esperava o staff do Júlio Victor na época lá. Pelo amor de Deus, presidente, executivo de futebol, supervisor de futebol, auxiliar técnico, todo o staff aqui da Ferroviária, aqui no Release. Muito bem. Segura, Júlio. Alô, CH, meu amigo, um grande abraço, boa tarde e seja bem-vindo. Por gentileza, a sua análise, essa nova formação do Guarani, CH. É uma grande boa tarde, Edu. Boa tarde, abraço querido. a todo mundo. É uma grande incógnita, né? Zagueiro novo, o Índio no meio-campo, ao lado do Madison. Na frente o Ronald, que não aprovou em nenhum jogo que ele entrou. Corajoso o Daniel Paulista para fazer isso. Eu tenho a impressão que ele está fazendo tudo isso por problemas físicos, porque não é possível que ele tenha uma opção técnica para colocar o Ronald de começo, mesmo sem o Júlio. De qualquer maneira,
muda muita coisa. João Vitor, a gente vai ter que esperar a bola rolar, Edu. Ele, o João Vitor como novidade. Não é uma certeza, mas a impressão que eu tinha que o Guarani confirmaria o seu favoritismo, campo, torcida. Agora eu quero dizer que está quase meio a meio. Vamos ver com o desejo, mas esse time aqui, escalado pelo Daniel Paulista, é muita necessidade barra muita coragem. É um grande ponto de interrogação, Edu. Olha o Guarani modificado, gente. Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Matson, Índio e Giovanni Augusto, Iago, Ronald e Lucão do Break. Essa equipe já escalada, ele é o machucado, Júlio César machucado, Bruno Silva no banco. Problema fixo, Maxwell foi afastado, Diogo Matheus, departamento médico, Derlan tá no banco. Eu volto já, 16 horas, Júlio Nascimento narra Guarani Ferroviária e daqui a pouco Gleger Zorzin conosco. Tem o vídeo comentarista comigo, Thiago Brasco, vai comentar. E daqui a pouco o nosso convidado, Marcos Garça, ex-goleiro do Guarani de 91. E até já! Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Ok, nosso ouvinte comentarista, Thiago Luiz Brasco. Oi, Thiago, seja bem-vindo, um abraço, boa tarde, Thiago. Boa tarde, Edu. Tudo bem com você? Boa tarde ao Júlio aí, o Gleger, acho que o CH também, né? Boa tarde a todos aí. Qual é o seu bairro, Thiago? Moro aqui no Parque São Martinho, né? Um bairro recentemente novo aí. Não sei se o Tigrão saberia, né? É Parque São Martim? Exato. Onde é que fica, Thiago? É do lado do Parque da Figueira, entre o Parque da Figueira e o Parque Jambeiro. Aí sim, Parque da Figueira e Parque Jambeiro, exatamente. Saída para São Paulo, né? Quem está saindo ali na Prestes Maia, do lado esquerdo ali, você tem a Figueira, né? Você tem o pessoal do Jambeiro, lá está o São Martim. Beleza, então, boa jornada para você, seja bem-vindo, viu, Thiago? Obrigado, estamos aí. Esse é o Thiago Luiz Brasco, torcedor do Guarani, nosso ouvinte comentarista. Agora eu quero saber o seguinte, senhor Marcos Garça, prazer falar com o senhor, seja bem-vindo. Nosso comentarista convidado, ex-goleiro do Guarani de 91. A pergunta é de cara: quem é que jogou mais no gol no Guarani? Você ou o Gleger Zorzin? Um abraço, Marcos Garça! Alô? Não tá ouvindo, né? Bom, Zorzin, eu acho que foi o Marcos Garça, jogou mais do que eu sei, hein, Zorzin? Um abraço, boa tarde, grande Gleger. Boa tarde, Edu, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado da Bandeirantes, um abraço aí pro Thiago, prazer em estar aqui com a gente aqui, né? Que seja uma transmissão maravilhosa. Sem dúvida, né, Edu? Marcos Garça foi muito mais goleiro que Zorzin, mas muito, não foi pouco, não. Aliás, o Marcos Garça foi uma das referências minhas, né? Ele vai contar essa história aí daqui a pouquinho.
Mas eu, quando cheguei no Guarani, o Marcos Garcia já era um dos goleiros do profissional, né? Uma das referências. E foi um dos exemplos que eu segui na minha carreira, principalmente no meu início. Um cara que me ajudou muito, né? O Marcos Garcia sempre teve aquele negócio de ser um paizão, né? Sempre muitos conselhos, mostrando os caminhos, sem dúvida nenhuma. Olha, é um enorme prazer estar participando desse jogo hoje. É um jogo importante para o Guarani, contra a Ferroviária, estando aqui com o Marcos Garcia, que para mim foi uma das referências no meu início de carreira, viu, Edu? Um abraço pro Darley Way, meu grande amigo. Alô, Darley, meu grande amigo da prefeitura. Quanta honra você nos ouvindo. Obrigado, viu, Darley? Darley Way, pau pra toda a obra. É o seguinte, já o Marcos Garcia com a gente, então dá uma palhinha rapidinho, Gleger. O Guarani bastante modificado, hein, Gleger? Exatamente, Edu. Tava dando uma olhadinha aqui na escalação, né? João Vitor, né? O Madison voltando ao time titular, o Ronald ganhando uma oportunidade. E assim, Edu, a gente não acompanha o dia a dia, né? Não acompanha os treinamentos, né? O Daniel Paulista é um cara inteligente, né? É um treinador que sabe da dificuldade, sabe que o Guarani hoje precisa da vitória, jogando dentro de casa, e ele vem com umas mudanças. Um ponto importante é a presença do Iago, né? Que é um jogador que a gente vinha pedindo muito durante toda a semana. Tá me ouvindo? Se reunir as condições. É que eu não estava ouvindo o som da... Um time totalmente modificado. Você vê que o Guarani perde que é o capitão do time, era o Bruno Silva, né? Eu não entendi. Tudo bem que pode ter algum problema físico, alguma coisa, mas o Bruno Silva é uma das referências desse time do Guarani, né? E tá no banco, tá fora, tá no banco aí como uma alternativa, né? Vamos ver o que preparou o Daniel Paulista, qual que é a estratégia. O jogo é duro, é difícil, né? A gente conversava muito durante a semana, a Ferroviária vem de 2 resultados negativos, mas é um time que merece atenção. É um time que merece aquele negócio, né? Aquela atenção redobrada. Porque o Erlano é um cara que todo time que passa monta bons times agressivos, time que joga para cima. Então, realmente, o Guarani vai ter que estar muito atento. Você vê que o João Vitor, eu tô aqui com meus botões aqui, viu, Edu? Eu não sei, o João Vitor acho que nem sequer entrou em algum jogo. Está estreando hoje na equipe do Guarani, né? Esse zagueiro. Então, a gente tem que estar atento, para ver o que preparou o Daniel Paulista para esse jogo. É um jogo duro, é um jogo importante. Provavelmente não, né? O desenho já está montado aí da plataforma. Ele vem com os 2 volantes. O Índio deve fazer a função do Bruno Silva como primeiro volante, soltando o Madison ali como segundo volante numa certa recomposição. Giovanni Augusto à frente dos dois ali, como meia de armação, né? E à frente, Iago de um lado, Ronald do outro e o Lucão do Break centralizado. Vamos ver, Edu. Eu olho assim... mudanças é sempre legal, né? Desde que a estratégia seja interessante. O Guarani precisa de uma estratégia bem definida para ganhar o jogo hoje. Não vai ser fácil, não vai ser simples, né? Um jogo duro, difícil. E vamos ver o que preparou o Daniel Paulista para essa tarde. Tomara que dê tudo certo. Lembrando, viu, Edu? Sim. O Madison, quando foi sacado, não estava bem. E o Ronald, todos os jogos que participou, não foi bem. Então vamos ver o que preparou o Daniel Paulista, viu, Edu? Beleza, Gleger. Agora sim conosco, Marcos Garcia, ex-goleiro do Guarani de 91. Grande abraço, Marcos Garcia, seja bem-vindo, tudo bem? Grande abraço, amigo. Tudo bem com vocês? Uma ótima transmissão para todos nós aí, né? Agora, só uma última pergunta para encerrar o Concentração, que é Marcos Garcia. É o seguinte... Naquele campeonato de 91, o jogo que mais me marcou, por incrível que pareça, foi um jogo em Ribeirão Preto. Era mata-mata, era metade do campeonato. O jogo aqui no Brinco 0x0, o jogo da volta em Ribeirão Preto. E o Botafogo voando pra caramba. Tava 1x0 pro Botafogo e o Vonei empatou aos 45. O empate era do Guarani e você pegou demais também naquele jogo. Mas a pergunta é a seguinte, eu gosto de bastidor, seu Márcio Garcia. Eu gosto de bastidores. Diz a lenda que antes da viagem para Ribeirão Preto, um grupo de jogadores subiram lá no queijo para conversar com o Beto Zini, pro presidente. E o Guarani tinha uma pendência financeira naquela época, esse negócio de bicho atrasado ao salário.
Aí Betuzini falou assim, se não me engano, um dos cabeças foi Edson Abobrão. E aí Betãozini falou o seguinte, vai para Ribeirão, me traga a classificação que na segunda eu acerto tudo. É verdade essa versão, Marcos Garça? Não é bem assim, não. Mas tinha uma pendência. É um pouco diferente, tá? Antes da viagem, aliás, na sexta-feira após o coletivo, nós fomos fazer uma cobrança para o Beto, onde o Edson falou alguma coisa para o Beto em termos normais, e o Beto não gostou muito, e no dia seguinte, antes do treinamento, o Edson foi barrado e não poderia, por ordem do Beto, ele não poderia viajar com a gente. O que aconteceu foi isso. Então aí nós, até eu fui um dos líderes também, nós tomamos uma posição de que se o Edson não viajasse com a gente, nós não iríamos viajar e não iríamos jogar. Foi isso que aconteceu. Olha então deu uma confusão danada. A manhã todinha, aquela briga danada, o Beto veio, falou um monte, uma confusão danada. E aí até que o Beto sentiu muita força do nosso grupo, pela primeira vez, acho que ele abriu um pouquinho e reintegrou o Edson e disse que depois resolveria o problema. Então foi isso que aconteceu. Aí o Edson acabou, nós nem treinamos praticamente, então viajamos aí num clima muito tenso, onde nós nos reunimos bastante, em ônibus, conversamos bastante e entendemos que tínhamos que fazer alguma coisa, porque a coisa poderia ficar muito ruim para a gente caso a gente não viesse a se classificar. Então, tá vendo só? Essa foi a real. Sensacional, essa eu fiquei sabendo agora, viu? Sensacional essa. Pois não? Você não vai fazer a mesma pergunta pro Garça? E para encerrar a concentração, senhor Marcos Garça, quem é que jogou mais no gol do Guarani? O senhor ou o Gleger Zorzinho? O Gleger é o seguinte, o Gleger é muito simples. Você só pergunta para ele quem que foi que tirou ele da lata do lixo, que ele vai te falar por quê. Está respondida. Muito bem, meus amigos, com essa resposta sensacional do nosso convidado especial Marcos Garça, estamos encerrando concentração. Vem aí, Guarani e Ferroviária com Júlio Nascimento. E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 3
33427000. Jornada Bandeirantes. Décima primeira rodada do Campeonato Paulista 2022. Já no Brinco de Ouro tem decisão para o Guarani, tem decisão para a Ferroviária. Um jogo reservando muitas emoções, reservando muita disputa. E é claro que a Bandeirantes também estará nessa para levar a você, ouvinte, todos os detalhes de mais uma grande partida do Bugre. Atenção, ouvinte do Brasil, aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Hoje é um sábado, 12 de março de 2022, às 4 horas, horário do Brasil. A bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro em Campinas. O Guarani recepcionando a Ferroviária. Duelo entre dois times com campanhas idênticas dentro do campeonato, 10 pontos para cada lado. Os dois times com o mesmo objetivo, vencer para seguir sonhando com classificação ao mata-mata e de quebra se afastar de qualquer possibilidade da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. A equipe de Carlos Batista está entrando em campo a partir de agora para levar a você a emoção do futebol pelo rádio. Mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. Falamos em nome de Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decor e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. 33427000. Eu sou bandeirante. Eu também. Com muito orgulho. Graças a Deus. Com muito amor. Timaço de Carlos Batista entrando em campo a partir de agora em AM 1170, FM 85.7 na faixa estendida na RMC. Você em Ribeirão Preto acompanhando em AM 1270 ou em qualquer lugar do Brasil e do mundo através das ondas da internet pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também os aplicativos Band Rádios. É hora de falar de Guarani e Ferroviária. Comentaristas bandeirantes escalados para o compromisso do Bugre na tarde deste sábado. Carlos Henrique, qual é o primeiro destaque do comentarista que bate pesado? Um abraço para você, CH. Oi, Júlio, um grande abraço a você e especial ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, que está espalhado por todo o planeta, por todas as nossas plataformas eletrônicas. É o seguinte, precisa ter muita coragem para colocar alguns jogadores que sequer têm ritmo de jogo. Acredito seja necessidade. Aí não tem jeito. Agora, existe uma grande expectativa e um grande ponto de interrogação. João Vitor na zaga? Sei não. Madison no meio? Sei não. Ronald no ataque? Sei não. O Guarani, para mim, antes desta confirmação, tinha um favoritismo de 60-40. Agora, não sei. Vamos ver. Quero ser surpreendido. Mas o Guarani leva a campo um time tecnicamente não ideal,
contra uma Ferroviária Júlio Nascimento muito perigosa fora de casa. Gleger Zorzin, qual é o primeiro destaque do olhar técnico da Bandeirantes? Um abraço para você, Gleger. Meu amigo ligado na Bandeirantes, eu tô com o CH nessa. Jogo importante, jogo duro, jogo difícil, jogo importante para as pretensões do Guarani na tabela, na competição. E aí o Daniel Paulista aparece com algumas novidades. Pode ser olha, não tem outra alternativa, temos que salar, mas Ronald tem entrado muito mal. João Vitor, primeiro jogo na equipe do Guarani. Meio de campo com o Madison, já teve inúmeras oportunidades, não foi bem. Não sei, tomara que nós estejamos enganados e o Guarani consiga fazer um grande jogo e consiga um bom resultado. O resultado importante para hoje, Júlio, é a vitória. Lembrando que a Ferroviária tem os mesmos 10 pontos do Guarani e é um confronto direto para que o Guarani se livre de uma vez da zona de rebaixamento. Não digamos aqui que o jogo não vai ser difícil, o jogo vai ser muito difícil, mas para mim o Guarani é favorito. A Bandeirantes apresenta o comentarista convidado para Guarani Ferroviária e ele pegou muito, hein? Já defendeu as cores do Bugre, foi importante em 91 e hoje estará também comentando mais um compromisso da equipe do Guarani. Um abraço para você, Marcos Garça, seja muito bem-vindo à transmissão da Bandeirantes. Chances de vitória para o Guarani hoje, Garça? Um abração a todos os ouvintes, a todos aí que estão presentes. Cara, o jogo, que nem o Greg acabou de falar, é um jogo difícil, não tem dúvida nenhuma, mas o Guarani tem que se impor. Com todo respeito à Ferroviária, nossa camisa é muito mais pesada, estamos jogando em casa, temos que nos impor, temos que vencer o jogo. Com relação às mudanças, não é o ideal você mexer tanto numa equipe num jogo tão decisivo. Seria o ideal você fazer alguns ajustes, tentar resolver os problemas dos outros jogos, e você mexer muito, inclusive colocando jogadores que não estão jogando, é um risco que você vai correr. Agora o treinador teve a semana inteira para ver. Se de repente ele achou isso interessante, que seja, vamos torcer para que dê certo. Somos bugrinos e temos que torcer para o nosso bugrão ganhar. Marcos Garça, o comentarista convidado, ex-goleiro do Bugre, hoje conosco aqui na transmissão da Bandeirantes. E o ouvinte comentarista, ele tem o Bugre no coração e hoje o microfone da Band na mão. Um abraço, boa tarde para você, Thiago Luiz Brasco, seja muito bem-vindo, Thiagão. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos ouvintes aí da rádio, né? E, bom, a escalação aí assustou, né? Assustou os bugrinos e deixou a gente meio ansioso aí para ver o que o João Vitor e o Ronald tem para oferecer, né? Mas a esperança tá aí, né? Como sempre. Vamos torcer pro Guarani e esperar um bom resultado aí para hoje à tarde, para livrar do rebaixamento. É isso aí, Thiagão. E quanto é que vai ser o jogo? Qual que é o teu palpite? Você é bom de palpite, hein, Thiago? Olha, 8,80, ou erro por muito, mas vou tentar então, né? 2-1 sofrido, acho que dá para ganhar hoje. Aê, valeu, Thiago Luiz Brasco, 20 comentarista hoje para Guarani Ferroviária. E ele está no plantão esportivo da Bandeirantes, acompanhando tudo de mais uma rodada do Campeonato Paulista. O mais amado do Rádio Campineiro. Alô, alô, um abraço para você, meu amigo Edu Pinheiro. Ok, sensacional. Muito obrigado pelo carinho, Júlio Nascimento, a todos da equipe. Um grande abraço, nossos convidados especiais, em especial aos amigos e ouvintes da Bandeirantes. Já fervendo o nosso WhatsApp, é o 97102-1493. Alô, família Maldonê. Raulzão, Renatão, Raulzinho, Rodrigo, Rafael, Gustavo e o neto Tomás Maldonê. Saudade de vocês, um grande abraço. Olha, o Ferraz do Proença, bravo com o Daniel Paulista com a escalação. Alô, Carlos Pinto de Recife. Aquele abraço, gosta muito das ações do Júlio Nascimento. Grande abraço, Edu. 3-0 Bugre hoje. Cresceu ouvindo essa marchinha sensacional. É o Rogério de Hortolândia. O nosso muito obrigado. Olha, em termos aí de Paulistão,
Água Santa e Santo André, que interessa demais. Água Santa e Santo André, intervalo, hein? 0-0, nós teremos às 18h30, além de Corinthians e Ponte, 20h30, Inter de Limeira e São Bernardo. Então hoje é Água Santa e Santo André 0-0, Guarani Ferroviária, Corinthians e Ponte, 18h30, com Amigo Batista narrando, 20h30, Limeira, Inter e São Bernardo. Amanhã, domingo, 16 horas, Mirassol e São Paulo, 18h30, Palmeiras e Santos e 20h30, 2 jogos, Ituano e Red Bull Bragantino, lá em Ribeirão, Botafogo e o Novo Horizontino pelo Brasil. Destaque para a Taça Guanabara com Bangu e Flamengo às 19h30. No Gauchão, 16h30 tem Grêmio Ipiranga e lá em Bagé tem Guarani e Internacional. No Mineiro, lá em Governador, tem Democrata e o Atlético. Estaremos acompanhando, informando, e nossa equipe técnica é Alexandre Almeida, Gil Kleber, Joelso Cardoso e Lucas Pereira. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes. Júlio Nascimento. Agora são 3h54. Atenção, torcedor, aumente o volume do rádio, porque é hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco. Guarani escalado para enfrentar a Ferroviária. Já a bola vai rolar no brinco. Oslinski, número 30, o goleiro do Guarani. Matheus Lúdico, número 2. João Vitor, 28. Ronaldo Alves, 22. E Matheus Pereira, 16. O sistema defensivo do Bugre. 98, Madison, 23, Índio e 10, Silvano Augusto. Iago, 97, Ronald, 99. E Lucão do Break com a número 11. Este é o Guarani. Kozlinski, Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Madison, Índio, Giovanni Augusto, Iago, Ronald e Lucão do Break. O técnico Daniel Paulista, hoje completando 50 jogos, tem à disposição no banco. Rafael Martins, número 1, Hernando, 14, Derlan, 34, Bruno Silva, meia dúzia, Eduardo Persson com a 8, Vitinho, 38, Caio, número 80, Nicolas Careca, 21, Lucas Venuto, 77, Renanzinho, 84 e Matheus Souza com 87. Bandeirantes. O povo está feliz. Elano Blumer confirma a Ferroviária com 1 Saulo no gol, 2 Bernardo, 13 Bruno Leonardo, 4 Didi, meia dúzia João Lucas, 5 Guilherme Nunes, 8 William Correia, 10 Tomás, 7 Igor, 9 Bruno Mezenga e 11 Orejuela. Saulo, Bernardo, Bruno Leonardo, Didi, João Lucas, Guilherme Nunes, William Correia e Tomás, Igor, Bruno Mezenga e Orejuela. Esse é o time do técnico Elano, que tem no banco Léo, número 12, Arthur, número 3, Léo Rigo, 14, Marquinhos, 15, Breno Lopes, 16, Vitinho, 17, Gleison, número 18, Charles, número 19, Neto, 20, Júlio Vitor, número 21, Vidal, número 22 e número 23, Rafael Luiz. Arbitragem do jogo. Apita o jogo hoje Thiago Luiz Scarascati, auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira, Alberto Poleto Maceira. Quem estará no VAR é Daiane Muniz dos Santos. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, um jogo importante para o Guarani. A gente percebe que o Daniel tem algumas mudanças na equipe.
Umas por motivos aí que a gente ainda não sabe, pode ser físico, né? Você vê o Bruno Silva, capitão do time, tá no banco de reservas, pode ter sentido alguma coisa. O Madison, que já teve inúmeras oportunidades, mas não correspondeu. Tá jogando aí nessa volância do Guarani hoje. O Índio deve ser o primeiro volante, um pouco mais fixo, né? Libera um pouco ali o Madison para sair um pouco mais. O Giovanni Augusto armando esse time do Guarani. E na frente, o Thiago aparece, né, no time, reuniu condições de estar em campo. Nós pedíamos muito a escalação desse jogador, que é um jogador de velocidade, né, um jogador que envolvente, num contra um tem muita facilidade. Agora, o Ronald, é que eu não concordo, né? Um jogador que já teve inúmeras chances aí, nós não vimos absolutamente nada. Mas ele não teve oportunidade de início, sempre entrando em pedaços de jogos. Então, por que não acreditar que hoje o Ronald pode estar fazendo um grande jogo? E tem a estreia do João Vitor na defesa, né? Agora, a gente tem tido muitos problemas na defesa, a gente tem criticado muito esse sistema de Guarani. Mas vamos ver na prática. Qual que é a estratégia do Daniel Paulista? Hoje é um jogo importantíssimo. O Guarani precisa vencer o jogo. Está jogando em casa, confronto direto. A Ferroviária, apesar de ter um jogo a menos, tem os mesmos 10 pontos que o Guarani. Então, o Guarani precisa vencer. E aí se livra de uma vez da zona de rebaixamento e deixa ali a responsabilidade para a Ferrinha. Agora, o jogo é duro. O Elano, nós estávamos ouvindo o Elano agora há pouco, dando entrevista, falando do time da Ferroviária. Olha, não espere um time retraído. Não é a característica do Elano. Os times do Elano normalmente partem, propõem o jogo. Então, essa é a tônica da partida de hoje. Mas eu estou confiante. Eu acho que o Guarani tem que fazer valer o mando de campo, a torcedora ao seu lado, o incentivo, a situação da equipe, né? Então, vamos ver. O Guarani vem de uma derrota para o Palmeiras, mas que apresentou um bom futebol. Então, tomara que aquela oscilação que é tônica do Guarani nesse Campeonato Paulista, não aconteça hoje, o Guarani consiga fazer um jogo regular, pelo menos, e vence a Ferroviária, sem dúvida. Expectativa no Lucão do Break. Todos os jogos, a grande maioria dos jogos tem marcado, tem feito gols, né? E o torcedor tem depositado muita confiança nesse jogador. E vamos ver o que preparou o Daniel Paulista. Qual a estratégia do Daniel? A plataforma é a mesma. Guarani vem para cima, Guarani pressiona, Guarani vai jogar todas os dois tempos em cima da Ferroviária. Guarani vai esperar a Ferroviária. Vamos ver o que preparou o Daniel Paulista. Mas eu estou confiante, viu, CH? Eu acho que o Guarani tem tudo para ganhar o jogo e para mim é favorito. E para você, CH, qual a expectativa? Depois dessa escalação, eu não considero o Guarani favorito não, Gleger. Eu acho que tem muita incerteza aí. O Guarani já não vinha bem com todos aqueles que a gente acha ideal. Eles não vão jogar por algum motivo, ou por contusão, por desgaste físico. A partida é uma decisão para o Guarani. O Guarani não tem segurança na zaga e agora o João Vitor é a solução dos problemas. Eu vou torcer muito para que ele jogue bem, mas eu não posso passar uma expectativa, sendo que eu estou completamente inseguro para o nosso ouvinte inteligente. O meio campo, por exemplo, que já não tem o Rodrigo Andrade, tem o Índio, que é um jogador só marcador. O meio campo que tem o Giovanni Augusto, que é um jogador que até agora não disse a que veio. E agora ele acrescenta o Madison, que, se eu não estou enganado, é a primeira partida dele no campeonato como titular. Aí no ataque, se não bastasse isso, ele coloca o Ronald de começo, que não aprovou em nenhum jogo que ele entrou. Pelo contrário, ele foi mal em 90% dos jogos ou mais do que ele participou da partida. Aí fica complicado a gente ficar passando uma imagem, né, de um positivismo. Eu tenho que ser realista. A minha vontade, o meu desejo, a minha torcida, porque o Guarani goleia a Ferroviária. Mas diante dessa escalação, pelas dificuldades, porque a Ferroviária é um time que tem todo mundo à disposição. O Júlio já adiantou aí, não tem problema. O Elano tem toda a tropa dele à disposição. Fora de casa, a Ferroviária é um time perigoso. O Guarani vai ter que se superar. A palavra é superação diante de tantos os problemas. Só que tem o seguinte, né? O Guarani joga dentro de casa e isso faz muita diferença. Eu espero que aquela irregularidade apresentada contra Ituano, contra os últimos adversários, principalmente contra o Santo André, não aconteça hoje e o Guarani vença a partida. É isso que eu desejo. Mas, sinceramente, Júlio Nascimento, com essa formação, eu estou, pelo menos de começo, vamos ver a bola rolando, um pouco mais inseguro. Tomara esteja errado e o Guarani vença o jogo
Júlio Nascimento. Perfeito, esse Carlos Henrique com análise do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando para Guarani Ferroviária. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte, tradicionalíssimo da Bandeirantes, com todo o timaço de Carlos Batista. Sai jogando o time do Guarani pelo sistema defensivo, bola solta do comando para a chegada de Ronaldo Alves. Ronaldo Alves faz o domínio, entregando de primeira lado esquerdo do campo. É para a chegada do Matheus Pereira, a ligação com o Lucão do Brenque, faz a proteção no pivô Lucão do Brenque. Derrubado pelo William Corrêa, a primeira falta está marcada. São os primeiros movimentos no estádio Brinco de Ouro. 11ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol. É o Guarani precisando da vitória, precisando vencer hoje o time da Ferroviária para conseguir a classificação para a próxima fase e também de quebra. Sair dessa situação perigosa desses times que estão com 10 pontos e ainda são ameaçados pelo rebaixamento do campeonato. A movimentação vem no campo de ataque pela ponta esquerda. Ronald briga pela bola, vai tentar sair pelo campo de ataque. Lado esquerdo do campo, a bola correu, foi embora. Apenas linha de fundo, tiro de meta marcado para o time da Ferroviária fazer a cobrança. Brinco de Ouro com portões fechados e a partir deste jogo, o torcedor bugrino também poderá comparecer ocupando toda a capacidade do estádio, porque na última quarta-feira o governador João Dória decretou que os estádios já podem operar com 100% do limite de capacidade. Vamos para o jogo. Ferroviária sai com a bola, bola solta com Didi, abertura de bola com Bruno Leonardo, devolução vem com Didi, pela ponta esquerda João Lucas pede bola, recebe, Didi jogador do Bugre, João Lucas dominando pela lateral esquerda do campo, contra a marcação do primeiro, Lucão do Break apenas cercando o Guarani, esperando o time da Ferroviária pelo sistema defensivo, protege o Bugre, Didi, ele é quem domina, carrega pela ponta esquerda, faz a abertura de bola para João Lucas para Didi, ele chama na tabela, Lucão do Break vai apertar, ele é bom em retomar a bola, foi assim, gols contra São Paulo e Maricá. Lucão do Break apertou, a Ferroviária perde a bola, recupera o time do Guarani, vai sair jogando pela ponta direita, Ronald faz a movimentação, ele deixa a bola com Ludic, vem nos primeiros passos do lateral direito da equipe do Guarani, movimentando, o Lucão do Break pede bola, não apoia para ele o lançamento, tentava o toque de cabeça desarmado, o Lucão do Break, de cabeça recupera Didi, ele entrega para João Lucas, faz a tabela no meio do campo, é para a chegada do William Corrêa, ele faz a abertura de bola lá para o campo de ataque, é para a chegada do Bruno Mezenga, Ronaldo Alves vem na cobertura no combate, recupera para o Guarani, João Vitor, sai jogando errado o zagueiro do Guarani, João Vitor puxou para a linha de fundo, Orejuela escapou da marcação do primeiro, Ludic recupera sem falta, retoma a bola Ludic, camisa 2 do Guarani, sai jogando com o Lucão do Break, está impedido. E claro que a grande dúvida hoje na escalação do Guarani é o comportamento do João Vitor no SH, porque quando ele foi escalado ele foi muito mal, e na primeira participação um passe errado lá na defesa do Guarani em CH. Tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de calma, e também a gente tem que ter também tranquilidade para analisar. Tá começando o jogo agora, o que chama atenção é a movimentação do Lucão do Break, hein? Ele vai do lado esquerdo, vai do lado direito, que ele, em 3 minutos, o que ele já correu, eu já tô cansado. Não é só você não. E vem Ferroviária para ataque, lançamento, Orejuela dominou com a mão, não tá valendo nada, o jogo tá parado, a falta está marcada contra a equipe da Ferroviária. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Pro ataque o time do Guarani, lançamento para Lucão do Break, ajeitou para Iago de fora da área, Iago ajeitou, vem para finta, para cima do primeiro, passou pela ponta direita contra a marcação de 2 jogadores, vai tentar o cruzamento para Lucão do Break, foi desarmado, chega por baixo, o João Lucas coloca a bola para escanteio. Quanto vigor, hein, na marcação, o João Lucas coloca a bola para escanteio. 4 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro, muito sol em Campinas na tarde deste sabadão. É o Guarani, apoiado pelo seu torcedor, buscando o primeiro gol. Vem na movimentação, o Bugre vai tentar o levantamento na grande área, todo mundo esperando a bola chegar. João Vitor vai se movimentando. Ronaldo Alves, Lucão do Break, todo mundo. Giovanni Augusto é quem vem para a batida, jogada ensaiada, rolou a bola para Iago, deixa a bola passar, a bola vai direto para fora. Teve um desvio ainda no meio do caminho, a arbitragem está parando, marcando novo escanteio para o time do Guarani. O Giovanni Augusto foi lá cobrar o Matheus Pereira, que está discutido com o Bruno Mezenga. Agora os jogadores do Guarani cercando também o árbitro do jogo, muita pressão ali em cima
Os jogadores da Ferroviária fazendo pressão em cima do árbitro. É novo escanteio para o Guarani. 4 minutos e 45 do primeiro tempo, 0-0. Guarani e Ferroviária, tudo igual por enquanto no Brinco de Ouro. Escanteio, Giovanni Augusto vem para mais uma batida. Ele faz o sinal com o dedo indicando o primeiro poste. Vai tentar o levantamento. Giovanni Augusto autorizado na marca do pênalti. Sobe de cabeça, faz o corte, corta dali. A bola volta com Ludic. Ludic dominou, recolhe para o time do Guarani. Abertura de bola pela ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira vai tentar o cruzamento no campo de ataque. Levantou, ele buscava Giovanni Augusto pela ponta direita, sobe de cabeça, afasta a defesa da Ferroviária, tira dali, rebote é do Guarani, volta a bola com o Madison de primeira pela ponta, ele empurra para Ronald pedalou para cima do primeiro, Matheus passou na ponta esquerda, lançamento é para ele, divide bola, vai para a linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para a Ferroviária bater. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 5 minutos, 40 segundos é o primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro. Segue. Guarani 0, Ferroviária também 0 do Pinheiro. É o seguinte, segue no segundo tempo Água Santa e Santo André 0-0, hein? Um abraço para o Valdemir da Boa Vista, de Belo Horizonte, Gabriel, Vilma e a Carol dizendo que vai ser 2-0 Guarani. De Tefé no Amazonas, o Rodrigo registrando aqui que vai ser 3-0 para o Guarani. E o Vinícius e a Daniela dando aquele salve para o Nardo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 6 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Ferroviária também tem 0, tá tudo igual por enquanto no estádio Brinco de Ouro, daqui a pouco tem opinião. É o Guarani quem está jogando pelo sistema defensivo, Giovanni Augusto faz o passe de letra, entregando a Ludic para Iago, Iago acelerou, escapou da marcação no primeiro, o João Lucas deu combate, tenta recuperar, mas o Madison deu o contorno, recupera para o Guarani, trabalhou pela ponta esquerda, vem acelerando para o campo ofensivo, o jogador do Bugre atrasou, jogada para Matheus Pereira, para Giovanni Augusto no meio para Lucão do Break, apertado pela marcação do primeiro, ele tenta o passe pela ponta direita, a bola se perde em linha lateral, é arremesso manual marcado para o time do Guarani fazer a cobrança. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Gleg Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, são 7 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Ferroviária também 0, Gleg. Um jogo espelhado, né, Júlio? Você vê que o Guarani pressiona, a Ferroviária também, né? A mesma estratégia para ambos os lados. E eu gosto da postura do Guarani. O Guarani está tentando, está chegando, o Lucão do Break se movimentando muito. O Iago é um jogador perigoso ali pelo lado. O Ronald precisa aparecer um pouco mais, né? Até agora, 7 minutos passados e você não falou o nome dele ainda, precisa aparecer um pouco mais no jogo. E olha, Júlio, eu estou em home office hoje e quem está aqui ao meu lado é o Serjão. E ele está dizendo, cara, o Júlio Nascimento é um fenômeno. Além de narrar muito, tem voz de veludo. Grande Serjão, um abraço para o amigo, muito saudade inclusive, hein? Faz muito tempo que eu não vejo o Serjão. Um abraço nele aí, grande Serjão. 8 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Ferroviária também 0. São os primeiros movimentos no Brinco de Ouro. Já que a bola saiu, eu quero ouvir do Thiago Luiz, o nosso ouvinte, comentarista, torcedor do Bugre. Tá gostando por enquanto do jogo? Como é que tá esse começo de jogo para você na visão do torcedor, hein, Thiagão? Então, Júlio, acho que por enquanto está conforme esperado, né? Guarani toma a iniciativa, tenta se impor no jogo e a Ferroviária é um pouco mais recuada, né? Tentando sair para o contra-ataque, mas até agora nada deu certo para eles. Então, o Guarani tem que aproveitar para matar alguma chance logo e abrir o placar aí. Enquanto isso, rapaz, o Lucão do Break vai driblando todo mundo, aplicou um chapelaço agora para cima do seu marcador, hein? Lucão do Break distribuiu um chapéu em cima do Guilherme Nunes, na sequência a falta marcada para o Guarani, já cobrada. Índio domina, entrega a bola com o Madison, faz a movimentação, devolução vem com o Índio na metade do campo, Índio soltando para Ronaldo Alves, apertado pelo Bruno Mezenga, devolução vem com o Índio, aberto pela ponta esquerda como se fosse um lateral esquerdo, ele faz o passe curto, Giovanni Augusto acelerou, soltou para Matheus Pereira, para Madison, Madison tem aberto o Iago pela ponta direita, Ludic também, Ludic recebeu, movimentou, apontou para Iago na tabela, boa bola do time do Guarani, foi atrasando ali a jogada, Ludic estava sem espaço, a bola volta para o time do Bugre na metade do campo, sai jogando com o Índio, Índio para Ronaldo Alves, abertura de bola agora para a chegada do Giovanni Augusto de primeira, passe na ponta esquerda, movimentação para Ronald, invadiu grande área, fez a finta, a bola ficou para trás, recupera o time da Ferroviária, manda a bola para escanteio, não quis saber de brincadeira, foi no mais tranquilo, né? No mais safe, já diriam os jovens.
Foi colocando a bola para fora o time da Ferroviária, sem brincadeira, é escanteio marcado para o Bugre. Giovanni Augusto cobrou curto para Matheus Pereira, levantamento na boca do gol para Lucão do Brick, tenta o toque de cabeça, afasta a marcação da Ferroviária, tira dali. A bola volta para Iago pela ponta direita, Iago tenta novo levantamento, a bola fechada, vai direto para fora, apenas o tiro de meta. E é impressionante, CH, você alertava agora para a movimentação do Lucão do Break, né? Ele tá na esquerda, tá no meio campo, tá na direita, tem muita liberdade o camisa 11 do Guarani, né? Ele precisa ser ajudado, né? Efetivamente, ele não consegue jogar sozinho. Então, o seu Ronald, seu Giovanni Augusto, seu Iago precisam colaborar com o Lucão, que tá bem no jogo. O Guarani tem mais posse de bola, aperta a Ferroviária. Até agora a Ferroviária não chegou no gol do Guarani. É um pouco melhor o Guarani até agora. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha protetores Spalaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. E hoje tem decisão Neoquímica Arena, 6h30. Carlos Batista dá o recado, rasgando emoções na Bandeirantes. Tem Corinthians, tem Ponte Preta, 11ª rodada do Campeonato Paulista. Sai jogando o time da Ferroviária pelo campo defensivo, bola solta com o zagueirão, o William Correia. Abertura de bola pela ponta direita, o William Correia coloca para Orejuela. Orejuela tentou fazer a finta, recupera a bola, Giovanni Augusto na sequência, falta, o jogo tá parado. Vai sair jogando o time do Bugre pelo sistema defensivo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 11 minutos do primeiro tempo em Campinas. Brinco de Ouro segue. Guarani 0, Ferroviária também 0, Edu. 6 minutos, segundo tempo, de Água Santa 0, Santo André também 0. Alô, Jaime de Ubatuba, morava no Cambuí, perto da Primavera da Padoca. Muito boa padoca, hein, Jaimão? Boa padoca, hein? O Giba Bugrino de Hortolândia, o avô da Laurinha nos acompanhando, muito obrigado. E olha, o Claudinho, ponta esquerda do Bugre de 91, manda aquele abraço para o Marcos Garça. E os familiares deles também nos ouvindo aqui. O Márcio, Juliane, Gustavo e Dona Bete lá de Ribeirão Preto dizendo que vai ser 2-0 Bugre. Sensacional, então aí pra você, Garça, o abraço do Claudinho. Eu até ia perguntar, viu, Garça, você que é o nosso comentarista convidado hoje, muito calor no Brinco, né? Jogadores já mostrando ali que o calor tá atrapalhando. E é difícil mesmo nessa temperatura manter a intensidade lá no alto, né, Garça? Sem dúvida nenhuma. Aproveitar e mandar um abração pro Claudinho, grande parceiro, estava presente lá naqueles momentos de muitas glórias aí, né? Realmente, o calor atrapalha bastante, só que atrapalha para os dois lados, né? Tem esse detalhe. Então tem que se impor, continuar aí persistindo, nós precisamos desses. Esse Marcos Garça, o comentarista convidado da Bandeirantes. O sorriso é o seu cartão de visita e a Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, está preparando uma grande campanha de implantes dentários para você voltar a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário. 33427000. Repetindo, 33427000. Venha para a Odontoclinic, porque sorrir é tudo! E Ferroviária quem domina agora para o time no campo de ataque, o time da Ferroviária, a bola solta pela ponta esquerda, Orejuela foi lançado em profundidade, Kozlinski sai do gol. Faz a proteção, João Vitor Kozlinski vem para ficar com ela, o goleirão hoje jogando todo de amarelo, Kozlinski. A bola vai sobrando para o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta com Ludic. Ludic vem na movimentação, ele espera a passagem, Lucão do Break se apresenta, tentou o lançamento, a bola bateu na perna do jogador da Ferroviária, voltou na coxa do Ludic e saiu em lateral. Muitos passes errados do Guarani neste momento do jogo. Gol bola solta para Tomás tentou lançamento para o campo ofensivo, chega antecipando a face, tira dali, a bola volta para Matheus Pereira tentou lançamento para o campo de ataque, vem na cobertura, Bruno Leonardo vai colocar a bola para fora, retoma, tenta, toca no canto do break, batalhou por ela, vai ganhar um escanteio, hein? Era o Ronald, na verdade. Ele foi na velocidade, ganhou um escanteio, estava ali um lance perdido para o Guarani, foi persistente, o camisa 99, coloca a bola para escanteio. Tem um chamado, Edu Pinheiro? Seu Júlio, gol que interessa, hein? Opa! Não, vamos o seguinte, narra essa primeira a batida do escanteio, depois eu falo. Escanteio marcado para o time do Guarani fazer a cobrança, 14 minutos do primeiro tempo. Giovanni Augusto autorizado, vai levantar a bola na grande área. Jogada ensaiada para Matheus Pereira, invadiu grande área, pode bater pro gol, atrasou, levantou na boca do gol, subiu de cabeça, sai o goleiro para fazer a defesa, Saulo. Jogada inteligente do Guarani agora, jogada ensaiada, hein? Isso aí é treino. Interessante agora o Giovanni Augusto com o Matheus Pereira, quase saiu o gol do Bugre. Pois não, Edu Pinheiro, tem gol que interessa o futebol campineiro, Edu. Então é o seguinte, gol do Santo André, né?
Gol do Santo André, deixa eu ver quem fez o autor, segundo tempo, já tá no segundo tempo, o gol do, deixa eu ver aqui, gol do Lucas Tocantins, Água Santa 0, Santo André 1. Deixa eu ver, o Água Santa tem 10 pontos, né, Água Santa, né? Sim, grupo do Guarani, né? Então, mas o que acontece? A Ponte perde hoje pro Corinthians, certo? Aí o que acontece? Aí na última rodada, se a Ponte ganhar do Ituano e o Água Santa perder pro Santos na Vila, se o Água Santa perder pro Santos na Vila e a Ponte ganha do Ituano, a Ponte escapa. É claro que o torcedor bugrino também vibra com esse gol, porque o Água Santa está no grupo do Guarani, então o Guarani neste momento vai ultrapassando o Água Santa na tabela de classificação. Falta marcada para a Ferroviária fazer a cobrança. 15 minutos do primeiro tempo no Brinco. Goleiro Maurício Kozlinski vai montando a sua barreira, protegendo o canto esquerdo. Protegendo o canto esquerdo, Maurício Kozlinski. É falta marcada para a equipe da Ferroviária fazer a cobrança pela ponta direita. Passa a bola, o Tomás vai deixando ali o João Lucas também pertinho dele. Orejuela também está no lance. Atenção, uma falta perigosa para o time da Locomotiva fazer a cobrança. Grande expectativa. Todo mundo esperando ali o que vai fazer o time da Ferroviária. Atenção, 16 minutos do primeiro tempo. Vai ser autorizada a batida. O árbitro agora conversando com o Ronaldo Alves e o Didi. Didi, inclusive, jogador do Bugre, hein? Thiago Luiz Scarascati, o árbitro do jogo. Foi lá conferir para ver se estava tudo certo entre o Ronaldo Alves e o Didi. É falta. Falta marcada para a Ferroviária fazer a cobrança autorizada. Orejuela bateu. Kozlinski faz a defesa. O goleiro do Bugre sem dificuldade nenhuma. Encaixa, fica com ela o camisa número 30. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos do primeiro tempo, 16 jogados da primeira etapa do Brinco de Ouro segue. Guarani 0, Ferroviária também 0, Edu. É verdade, Água Santa, grupo do Guarani é o grupo A, Corinthians tem 17, Inter de Limeira tem 11, Água Santa 10 e Guarani com 10. Lançamento em profundidade, Giovanni Augusto serviu, Ronald pintou o gol, é pra fazer na casinha! Jogada trabalhada, lançamento, Giovanni Augusto com todo o açúcar. Ele serviu o Ronald como você serve a sua visita preferida no café da manhã. Um passe açucarado, Ronald de frente para o gol. A grande novidade na escalação do Guarani. Com muita tranquilidade, levantou a cabeça, tocou no canto. A bola foi tão mansamente para o cantinho que beliscou a trave antes de entrar na casinha da Ferroviária. Ronald, ele corre em direção à torcida do Guarani. Agora abraça o técnico Daniel Paulista, responsável por dar a ele a chance hoje para ser o titular. E ele corresponde dentro de campo. Beleza, Bugre. Beleza, Ronald. Beleza, Bugre. Beleza, Ronald. Aperta o placar no Brinco. 18 minutos agora do primeiro tempo. Guarani 1. Ferroviária 0. Gol do Bugre no Brinco para explodir a torcida campeã brasileira de 78 de alegria. Ronald. Guarani 1. Ferroviária 0. E aí, CH é gol do Ronald na Bandeirante. Com participação decisiva, é isso que o Elano Blumer está reclamando. Uma possível falta do Lucão do Break. Não aconteceu nada. E ela sobrou para o Giovanni Augusto. Até que, enfim, ele deu uma assistência do nível dele. Um passe açucarado. Que assistência. Aí o Ronald, com categoria e qualidade, deu um tapa com a perna direita por baixo do goleirão da Ferroviária. O Saulo, que não pôde fazer absolutamente nada. Estava cara a cara. Golaço do Guarani, 1-0 para trazer a tranquilidade que o time precisa na partida. Júlio. Ferroviária responde o lançamento da grande área, vai pintar o gol, ficou o Igor de frente pro gol, afasta Kozlinski, mas tem falta. E cartão vermelho. 18 minutos, João Vitor não alcança o jogador Igor. Frente para o Kozlinski, que conseguiu fazer a defesa em direção ao gol. Expulso. João Victor, a grande novidade hoje, todo o time do Guarani cercando. E a arbitragem
está marcando neste momento o impedimento, hein? Me parece que ele está marcando impedimento e está anulando a expulsão do João Vitor. Vamos acompanhar. Pois é, inclusive tem o VAR, que o VAR pode atuar nesse tipo de lance, porque é uma revisão de expulsão, então o VAR pode sim entrar nesse lance para corrigir a marcação do árbitro, se assim for necessário. Eu não sei o que ele vai marcar definitivamente, que tem o VAR, essa coisa toda. Eu fiquei com a impressão de impedimento, Júlio. Para mim, o homem que sofre a falta, o atacante da Ferroviária, estava em condição de impedimento. Enquanto a arbitragem toma a decisão importante do jogo, Glega Zorzin, gol do Bugre, Ronald foi para casinha, Glega. Bom, primeiro dizer que foi um golaço, né? Giovanni Augusto, uma metida de bola espetacular, e o Ronald, que nós falávamos antes da partida, né? Uma incógnita, o que vai fazer o Ronald? E apareceu, saiu na cara do gol, foi inteligente, tirou do goleiro Saulo, bom goleiro Saulo, o Guarani sai na frente. Agora, Júlio, eu também fiquei com a impressão, estou com o CH nessa. Estava impedido do jogador da Ferroviária. Se não estivesse impedido, ok, falta expulsão, porque o João Vitor realmente atinge o atacante da Ferroviária. Mas para mim estava impedido, e o Guarani agora, só lembrando que a estratégia muito bem definida do Daniel Paulista, né? Linhas altas, pressionando. Tomara que ele continue com essa estratégia, não faça o que fez com o jogo contra o Santo André. Guarani bem no jogo, merece o resultado. Exatamente, 21 minutos, impedimento marcado. Neste caso, o impedimento é soberano. Então, o cartão vermelho para o João Vitor está anulado. Em detalhe, né, CH? É muito difícil para o João Vitor também. Nitidamente sentindo a questão do ritmo de jogo, camisa 28 do Guarani. O que tem que acontecer dentro do campo agora é os mais experientes pedirem para ele mais tranquilidade. Ele está errando muitos passes, fez uma falta. E também, se ele não faz a falta, o jogador da Ferroviária faria o gol, não é? Mas ele foi no tornozelo, ele não faz um bom começo de partida, mas é o primeiro jogo dele. Vamos torcer para que na sequência ele se acerte, mas eu concordo com o amigo, ele precisa melhorar ao longo da partida. 21:40, Guarani na frente, 1-0, gol marcado pelo Ronald. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções de corte, assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse o site cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Marcos Garça, ex-goleiro do Bugre, herói 91, é o comentarista convidado hoje para Guarani 1, Ferroviária 0. Olha o gol do Bugre aí, hein, Garça? Vantagem sendo construída neste primeiro tempo, hein, Garça? Pois é o que nós precisávamos, né? Fazer logo um gol, para dar um pouco de tranquilidade também. Você vê que o Giovanni Augusto serve precisamente para que o menino faça um gol, isso é importante, que é o que a gente precisa dele. O jogador foi contratado para isso, foi contratado para ser o garçom. Então agora ele consegue fazer essa jogada e a gente faz o gol. Esse gol dá um pouco de tranquilidade, obviamente que não pode mudar. O Opa acabou de dizer, nós não podemos mudar a maneira de jogar. Estamos jogando bem, vamos dar continuidade, até teremos mais campo para jogar, porque a Ferroviária vai ter que sair. E a partir do momento que ela vai sair, vai ter mais oportunidade ainda para que o Giovanni possa servir não só, e também o Lucão, que está bastante participativo no jogo, um cara que procura o jogo, que precisa ser alimentado. E o Giovanni Augusto está aí para isso. Então, acho que a gente tem grandes possibilidades aí de se continuar bem posicionado e até, de repente, agora ampliar, porque vai ter espaço. E vem Ferroviária para o campo de ataque. Bruno Mezenga faz o lançamento. Orejuela tentava ajeitar para o Igor. Afasta a marcação, tira dali. 23 minutos do primeiro tempo. É lateral marcado para o campo de ataque da Ferroviária. Domina pela ponta esquerda. Guilherme Nunes tentava o passe. Índio vem para fazer o corte. Índio coloca a bola para Iago pela ponta direita na velocidade. Contra-ataque do Guarani. Giovanni Augusto passou, pediu no apoio. Iago segurou. Lucão do Break faz ainda finta com o corpo no corredor. Ele prefere o passe. Iago tentou o toque para Índio. A bola desviada vai embora. A linha lateral, apenas o arremesso manual marcado para o time do Guarani. Que momento vive o Índio, hein? Desarmando, armando contra-ataque. Deixa eu fazer aqui um alerta. Um novo homem, né? Que não é novidade, mas é bom sempre falar. Sim. Esse Mezenga, ele joga, não é? Flutuando. É um jogador muito perigoso, é o número 9 da Ferroviária. Ele joga de um lado, joga do outro. Esse rapaz, ele não pode receber as bolas. Ou o Guarani tem que tentar alguma coisa para bloquear. Porque esse cara sozinho
vai dar trabalho para o Guarani ao longo do jogo. E tem dado muito trabalho, né? Com a camisa da Ferroviária, com a camisa do Goiás, é um jogador extremamente perigoso. 24 do primeiro tempo. Guarani vai vencendo a Ferroviária 1-0. Já tem um ouvinte comentarista aqui, o nosso Thiago Luiz, que vibrou demais com o gol do Ronald. Guarani na frente, o Guarani vai subindo na tabela, voltando para a segunda colocação do Grupo A. O grupo tem o Corinthians na liderança e já tem Timão e Ponte Preta. Corinthians e Macaca vão jogar daqui a pouco na Neoquímica Arena. E você tem a narração de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. 24:50 no primeiro tempo. Muito sol, muito calor por enquanto no Brinco de Ouro. É falta marcada para o Guarani, uma falta lateral para Giovanni Augusto fazer a cobrança. Suspendeu na grande área para Saulo dar um tapa na bola, mandar para escanteio. Ficou pedindo a falta o Saulo e a arbitragem vai atender. Falta marcada para cima do camisão da Ferrinho. O jogo tá parado, falta em cima do Saulo. E aí, Thiago Luiz, o ouvinte comentarista da Bandeirantes, vibrou demais com o gol do Ronald. Olha o Ronald marcando aí, hein, Thiagão? Com certeza, né, Júlio? Vibrando muito aqui, uma surpresa agradável aí, pelo menos até agora. A expressão do céu ao inferno foi agora do inferno ao céu, né? Tanto o Ronald quanto o João Vitor, que quase foi expulso. Agora acho que podem ter mais tranquilidade aí. E o Guarani, se fizer mais um, tá perto de matar o jogo. Vamos torcer. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 25 minutos do primeiro tempo, 25 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro, segue. Gol do Ronald, Guarani 1, Ferroviária 0 do Pinheiro. Segundo tempo, hein? De Água Santa 0, Santo André 1. Um abraço lá pro Fabião, do Jardim Londres, o Nildo, a esposa Lucilene e o filho Rafael. E olha, o Paulo Henrique Rodrigues, do Jardim Bom Sucesso, amanhã é aniversário da filhinha dele, da Melissa, Bugrina como pai. E a vitória do Bugre vai ser um presentaço e tanto, hein? Alô, um beijo pra Melissa, segura papai Paulo Henrique Rodrigues. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É a Bandeirantes acompanhando o Campeonato Paulista, hoje rodada dupla. O Guarani está fazendo a parte dele, já fazendo por enquanto parcialmente os primeiros 3 pontos do futebol campineiro. Um final de semana decisivo para os 2 times da cidade. Guarani e Ferroviária, daqui a pouco tem Ponte Preta em campo contra o Corinthians. E é claro, a Bandeirantes acompanhando tudo da saga de Campinas do Campeonato Paulista. João Vitor domina o zagueiro, tenta esticar para Ronald no campo de ataque. Ronald briga contra o zagueiro, afasta o perigo, tira, cortando o Bruno Leonardo, coloca a bola para fora. É lateral marcado para fazer a cobrança o time do Guarani pelo campo de ataque na ponta esquerda. E o Giovanni Augusto conseguiu a sua primeira assistência na temporada. O CH citou, hein? Finalmente uma assistência para Giovanni Augusto. E eis a grande dúvida: fica ou não fica depois do Campeonato Paulista? O contrato dele no SH vai até o final do Campeonato Paulista. O Guarani tem debatido muito sobre a permanência do jogador. Que ele continue assim, né? Que o Guarani avance de fase, se classifique. Até agora, ele também vale o registro que precisa de uma condição física, ou precisava de uma condição física melhor. É de uma sequência, né? É. Mas na partida de hoje, por exemplo, na minha modesta opinião, ele faz o melhor jogo com a camisa do Guarani. E é ele quem vem para a bola, Giovanni Augusto, ali vestindo o número 10. Deixa a bola com o Ludic mais perto. O Giovanni Augusto fica por ali, pode pintar uma jogada ensaiada, são os 2 candidatos à batida do Guarani. É uma falta pela lateral direita do campo, na reta do Daniel Paulista, neste momento com os braços cruzados, observando. Ludic passa pela bola, entregou para Giovanni Augusto, jogada ensaiada para Lucão do Break, ele deu uma atrasada no lance, encontrou Ludic pela ponta direita, tentou o cruzamento na grande área. João Lucas afasta o perigo, tira dali. No desvio do jogador da Ferroviária, a bola morre nos braços, nas mãos de Saulo, goleirão da Ferrinha, que coloca a bola para o campo de ataque na ponta direita para Igor. Ele faz o passe para Tomás. Tomás escapa na marcação do primeiro, carrega na velocidade, contra a marcação do primeiro, chega Lucão do Break. Recupera como se fosse um volante, Lucão do Break, numa fase espetacular. Ele entrega para Ronald pela ponta esquerda, tentou a devolução para Lucão do Break, o passe foi curto, o William Correia recupera. Ele faz a abertura de bola pela ponta esquerda para a chegada do João Lucas. João Lucas coloca a bola para o William Correia, na correria para Orejuela, ele tem velocidade, na cavadinha para Bruno Mezenga, a bola vai direto para fora. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Guarani bater. Só para não perder o assunto, eu penso assim também, nem sei o que o Gleger pensa. Mas sem cláusulazinha. Quer ficar para o Campeonato Brasileiro, é muito bem-vindo, é bom jogador. Cara que tem condição como fez agora,
de dar um toque refinado no meio campo do Guarani. Agora, sem cláusulazinha, se vier o clube A, o clube B, temos que liberar. Eu não aceitaria, não é? Porque eu acho que tem que ser mão dupla. O Guarani não pode ficar refém de uma possibilidade de perder o seu camisa 10 no meio do Campeonato Brasileiro. Ah, mas vai explicar isso para o empresário. Problema do empresário. É Guarani Futebol Clube. Time que vai disputar o Campeonato Brasileiro para tentar subir. Então eu penso dessa maneira. Eu nem sei o que o Gleger pensa. Agora, tempo técnico não, né? Pausa para hidratação. E tá muito calor, né, Gleger? Você tá aí com o Sérgio no ar-condicionado, muito fácil, né? Viver assim é fácil demais. Mas no campo, a sensação térmica é realmente uma temperatura extremamente elevada e por isso os jogadores estão no momento de dar hidratação. Gleger Zorzinho. É exatamente, né, Júlio? Você que tá com essa aguinha geladinha aí, nesse squeeze aí, né? Sensacional. Mas esse horário, eu gosto desse horário, tá? Esse horário tradicional, 16 horas, mas a lua que tá realmente atrapalha, complica e é importante essa hidratação, né? Mas olha, eu queria dizer o seguinte, o CH tá falando aí da questão do Giovanni Augusto, eu tô com o CH nessa, tá? Porque o Giovanni Augusto até então tava lá no México, né? Que ele tava lá no México lá, tava meio esquecido, tal. O Guarani acreditou, contratou, o trouxe para o Campeonato Paulista, que dá uma visibilidade tremenda, aceitou um contrato de 3 meses, que nós discutíamos muito, né? Por que 3 meses? Ah, mas aí ele faz um baita de um campeonato e aí aparece inúmeras oportunidades, inúmeros clubes querendo contratar. Só que o Giovanni Augusto, primeiro, demorou para entrar em forma, é um bom jogador, tá? Mas agora que ele está começando a aparecer o futebol dele. Então, eu acho que o Guarani realmente tem que fazer isso aí. Ó, a parada é a seguinte. Renova, mas não tem esse negócio de cláusula não, tá? Se alguém quiser contratar, paga a multa. Paga a multa e pode levar. Acho que é isso que o Guarani tem que fazer também, viu, Júlio? Maravilha, Gleger Zorzinho, alegria até o fim. 31 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo 1-0 a Ferroviária. Gol do Ronald, é a grande novidade. Você que tá ligando o rádio agora perguntando, o Ronald está de titular. O Júlio César machucou o tornozelo, né? Por isso o Ronald foi a grande surpresa da escalação do Daniel Paulista, que hoje vai completando 50 jogos no comando do Bugre. E vem para o campo de ataque o Rejuela acionando jogada pela ponta direita no comando para a chegada do jogador que era o Bernardo. Bernardo faz a finta, tentou adiantar a bola do campo de ataque. Matheus Pereira recupera, vai ser jogando para o Guarani. Ele dá Lucão do break ajudando o sistema defensivo, chama na tabela, coloca a bola pela ponta esquerda para a chegada do Madison. Madison não consegue a devolução com o Lucão do break. A bola volta recuperada para o time da Ferroviária. Pelo sistema defensivo faz o passe Didi entregando para João Lucas para a ponta esquerda, solta a bola para o William Correia vai tentar o lançamento para o campo de ataque. Ele faz a movimentação para cima do primeiro, faz o passe pela ponta esquerda para João Lucas movimenta, vai para a finta, puxou a linha de fundo, pintou o cruzamento para Mezengo, toque de cabeça na casinha! Gol da Ferroviária! O Rejuela de cabeça vai pra casinha, gol da Ferroviária. Jogada pela ponta esquerda, o João Lucas pedalou. Ele puxou pra linha de fundo, o João Vitor não acompanhou o Rejuela, que mesmo não tendo uma estatura tão alta, estava sozinho navegando por águas tranquilas na área do Guarani. Ele sobe de cabeça, consegue encontrar o ângulo do goleiro Kozlinski e coloca a bola no fundo da casinha, explodindo a torcida da Locomotiva. Carlos Orejuela, ele empata o jogo no Brinco de Ouro. Eram jogados 32 minutos do primeiro tempo, gol da Ferroviária. Agora Guarani 1, Ferroviária também 1, Carlos Henrique. Olha, eu quero ouvir o Gleger Zorzinho. Quero ouvir porque uma cabeçada. Primeiro que houve um apagão no sistema defensivo, muita liberdade para o Orejuela. De cabeça, antes da marca do pênalti, eu fiquei com a impressão que dava para pegar essa bola. Não vou chamar de frango, mas estava muito distante para uma cabeçada. De qualquer maneira, o Guarani toma um gol de empate, falha do setor de defesa, falha do setor direito de marcação do lateral direito Ludwig. Enfim, a Ferroviária faz 1-1 no jogo, Júlio.
Então repassa a pergunta para você, Gleger Zorzin, gol do Orejuela de cabeça, mas antes o ataque do Guarani, Giovanni Augusto vem para a enfiada de bola, ele tentava o passe para Ronald, dessa vez foi forte demais. A bola vai sobrando para o time do Guarani, lá para o campo de ataque em falta. Dá tempo de você falar, Gleger. Exatamente, Júlio. O problema foi a recomposição do seu Iago, né? O seu Iago demorou para recompor, lateral esquerdo vem ali, ele demora no posicionamento, tem o cruzamento. Mas olha, essa bola é muito difícil, né? Porque ela vem ali, o cara tava sozinho, o Orejuela tava sozinho, cara. E ele tira numa cabeçada muito difícil. Tá aí o Marcos Garça também no comentário. Foi um baita de um goleiro, uma referência para todos nós. Vai dizer, essa bola é muito difícil para o goleiro, porque a hora que você tenta se posicionar, a bola já tá entrando. Então, essa daí realmente, nem o Zorzin e muito menos o Marcos Garça. Daqui a pouco o Garça dá a opinião dele, porque tem falta para o Guarani. Giovanni Augusto levantou para Ronaldo Alves de cabeça na casinha. A arbitragem está parando, marcando a irregularidade, infração no ataque do Guarani, o impedimento. O levantamento, não foi o Ronaldo Alves não, né? Foi o João Vitor. O João Vitor foi quem testou em... Eu tenho a impressão de impedimento. E foi isso que ele marcou. Tava um corpo na frente. Já já o VAR entra em ação, se for o caso, mas para mim impedimento. Porque ele levantou o braço direito, né? Olhando por bandeira. Então acredito que ele tenha sinalizado mesmo impedimento no ataque. Tem VAR. Mas impedido. Me pareceu impedido mesmo, então não tem o que fazer. Ô Garça, você foi um grande goleiro, grandes e grandes defesas em 91 e é claro, durante toda a sua carreira, com participações em jogos decisivos. Quero opinar também sobre esse gol da equipe da Ferroviária, bola difícil, né, Garça? Foi lá na gaveta do Kozlinski, no cabeceio do Orejuela. Cara, eu vou falar para você. Eu gostaria muito até de ser mais preciso no comentário, mas eu tô sem retorno, não tô conseguindo ver, então eu não consigo opinar, entendeu? Eu gostaria de ver melhor, aí eu acho que talvez agora no intervalo eu consiga ver o gol, e aí a gente possa fazer um comentário mais preciso com relação a isso. Maravilha. Eu posso dizer a você. Maravilha, maravilha, a gente vai acertar aí. Pegando um gancho naquele comentário do CH com relação ao Giovanni Augusto, eu acho que tem uma opinião assim, um pouco diferenciada. Eu acho que o Guarani precisa urgentemente arrumar mais um jogador dessa característica, porque a partir do momento que você fica refém de um só, você fica refém de um só. Se você tiver outro jogador, o cara não vai vir com gracinha, porque você não quer, vai embora, tem outro. 37 minutos do primeiro tempo, a situação foi um pouquinho mais forte, hein, do que parecia ali. O João Vitor está sendo atendido ainda, o Saulo vai se levantando, já está tudo bem com o Saulo. Ele vai lá conversar com o João Vitor, né, porque foi de fato uma dividida bem forte entre os dois jogadores. O João Vitor tá levantando ali. Qual o seu nome? Você é o João Vitor ou é o Júlio Nascimento? Parece, hein? Eu sei que é com o J, ele tá falando, parece, mas qual que é? É seu irmão mais novo, Júlio? É, irmão mais novo, né? Ele é mais novo que eu. Quem diria, né? E agora o lance foi revisado, viu, Gleger? De fato, o impedimento foi bem marcado, o gol bem anulado do Guarani. Mas a intensidade segue. O João Vitor tá... Acho que não vai dar, hein? O João Vitor caiu de novo ali fora do gramado. Está sendo atendido neste momento pelo Dr. Raí Alves Cruz. Todo o departamento médico do Guarani. E eu sempre trago aqui comparações com o futebol internacional, com esportes americanos. Na NFL, que é o futebol americano, CH, e o Derlan está pronto para entrar, tem um médico neutro, que não é do clube. Então sempre que tem uma dividida de cabeça, esse médico neutro, que é o médico da organização, né, da liga, ele fala assim, ó, não vai voltar para o jogo. Até porque o médico precisa ser imparcial, claro que ele tem que honrar a profissão, e claro que o Dr. Raí é imparcial, vai cuidar da saúde do atleta, mas às vezes, né, até para não gerar constrangimento entre dois profissionais do mesmo clube, existe esse médico neutro, mas o Dr. Raí sinalizou ali para o banco que não dá para o João Vitor continuar, CH. Ele não estava bem no jogo, né, Júlio? A grande verdade é ele que estava assustado. O menino que fez o gol aí, o Orejuela, estava livre e era um setor dele ali também, né? Além da falha no setor do lado direito, né? Destacada pelo Gleger, faltou cobertura ali e ajuda do Iago no setor. Mas de qualquer maneira entra um jogador que o Derlan
número 34 é a novidade, né? O João Vitor vai embora, tomara que não tenha acontecido nada de mais grave. Mas o fato é que o menino não estava bem no jogo. O lado direito ali, vamos esperar, né? Agora há uma inversão de lado, né? O Ronaldo Alves vem para o lado direito e o Derlan vai para o lado esquerdo. Espero que aquele que perdeu a posição entre bem no jogo, Júlio. Cor Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Cor Bela. São 39 minutos do primeiro tempo no Brinco de Ouro. 1-1, tudo igual por enquanto empatado. Saulo movimentando, entrega a bola pela ponta direita, faz a abertura para Bruno Leonardo. O zagueiro do time da Ferroviária vem dominando, carregando contra a marcação do primeiro. Lucão do Break apenas vai cercando, já perdeu um pouquinho na intensidade. Lucão do Break, muito calor em Campinas no Brinco de Ouro também. Jogadores já demonstrando um pouquinho mais de cansaço nessa reta final de primeiro tempo. Vem dominando, Bernardo entrega a bola na metade do campo, conserta Guilherme Nunes, devolve a bola para Didi. Didi tem João Lucas aberto pela ponta esquerda contra a marcação do Iago. Iago diminui o espaço, Didi, o João Lucas, perdão, tenta o lançamento por cima para Mezenga, afasta a marcação, tira dali. Ludwig recupera, solta a bola para Giovanni Augusto, entrega, levanta a cabeça, espera a passagem no primeiro. O Matheus Pereira está marcado, Giovanni Augusto segura, agora se entrega para Matheus Pereira. Ele domina pela ponta esquerda, faz a movimentação, Matheus Pereira, devolução com Giovanni Augusto. Ronald faz a passagem pela ponta esquerda, se apresenta Índio, também Madison se apresenta na metade do campo. Madison domina de primeira, entrega para o campo de defesa do Guarani, para Derlan. O zagueirão acabou de entrar na vaga do João Vitor, faz a devolução para Madison. Madison tem aberto o Ronaldo Alves pela ponta direita, contorna o primeiro. Ronaldo Alves entrega a bola com o Índio, tem liberdade, vai tentar o lançamento. O Índio puxava a bola para a chegada do Ronald, afasta a marcação, tira dali. A bola volta para o time da Ferroviária, tenta o lançamento pela ponta direita para Orihuela, chega a marcação, tira Ronaldo Alves para Ludwig, que ele coloca perigosamente para Kozlinski, afasta, dá um balão nela, tira dali. Kozlinski manda a bola para longe, a bola sobe na sequência, se perde em lateral. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41 minutos do primeiro tempo, segue Guarani 1, Ronald, Ferroviária também 1, Orejuela, e tem gol na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Sim, olha, o Água Santa empata, segundo tempo de jogo, Alex Silva empata, Água Santa 1-1 com o Santo André. Água Santa está no grupo do Guarani, o Corinthians tem 17 pontos, Água Santa agora tem 11, Guarani terceiro com 11, em quarta a Inter de Limeira com 11 também, a Inter que joga à noite em casa contra o São Bernardo. Um abraço para o Célio lá de Caraguatatuba, lá de Cambuí, Minas Gerais, o Edinho, de Salvador, o Paulo Ridolfi, o Paulão do Dic 6 e o Osmair está no brinco ouvindo a Band. Obrigado, Osmair. O sorriso é o seu cartão de visita e a Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o horário 33427000. Eu repito e digo 33427000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes, Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Lucão do Break, ele é quem domina, tenta o giro na primeira, tenta na segunda. Lucão do Break foi atrasado pela marcação do primeiro, rebote é do Madison. Madison entrega a bola com Giovanni Augusto pela ponta direita, é para Iago, tentava o domínio, Iago afasta a marcação, tira dali, tenta sair jogando o João Lucas para o time da Ferroviária, afasta a marcação. A bola se perde diretamente em lateral, arremesso manual marcado para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança do mercado e também do segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E vem para o campo de ataque o time do Guarani, bola solta pela ponta direita para Ronaldo Alves. Ronaldo Alves dominou, girou, vai para cima do primeiro, tenta o lançamento para o campo de ataque. Ainda ele é quem domina, faz o passe curtinho no comando para Lucão do Break. Lucão do Break não consegue o passe ali para chegar do Iago. Afasta a marcação, tira dali. Ronald deu combate, ficou no chão, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. O William Correia recupera, coloca o time da Ferroviária para correr para Orejuela pela ponta esquerda. Ele tenta o lançamento por dentro, para a loucura de Elano, hein? O Elano estava com um copo na mão, meio cheio. Ele jogou no chão, esbravejou e desperdiçou água. Elano, o ex-jogador do Bugre e hoje técnico da equipe da Ferroviária. 43:30. Já a reta final do primeiro tempo, o Guarani fez 1-0 com o Ronald. Orejuela empatou o jogo ainda no primeiro tempo.
Primeira etapa, por enquanto, do brinco, de muito calor e futebol disputado entre Guarani e Ferroviária. A bola vai sobrando para o time do Guarani pelo campo defensivo. Delan, ele domina, entrega a bola pela ponta esquerda no comando para Ronald, tenta acelerar, escapa na marcação do primeiro, não foge do segundo, recupera Bernardo, na sequência falta. O jogo está parado, falta marcada a favor do time da Ferroviária pelo campo de defesa. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Ouvinte comentarista da Bandeirantes, Thiago Luiz, você disse que seria apertado, 2-1. Então, segundo gol do Guarani, tô imaginando aqui, viu, Thiago, pelo seu palpite, que vai sair no segundo tempo. Posso contar com isso então, né? Com certeza. Estamos esperando por isso ali. O Iago até chega na bola, eu achei que o Iago chega, só que ele toma o drible no mano a mano, né? E aí, cruzamento para trás, o cara acertou um cabeceio feliz, mas tem que concentrar no jogo e jogar para cima, né? Guarani deu um pouquinho de espaço para a Ferroviária foi lá e marcou. É isso aí, Thiago Luiz, o nosso ouvinte comentarista hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Pois não, chamou, falou, Greger. Não, você estava falando agora do Elano que jogou o copinho de água, né? Eu estava lembrando aqui, todos sabem que eu fui treinador lá na Coreia. E aí, em alguns momentos, o treinador tá ali tomando uma água ali, o cara faz alguma bobagem no campo, você joga água com raiva, né? Eu fiz isso na Coreia, Chilique, né? Tomei a suspensão de 2 jogos. Vai, bobo. Porque a cultura asiática é diferente, né, Gleger? Inclusive, assim, o pessoal não joga lixo no chão, é mais educado, tem tudo isso. Exatamente. E aí, pra eu explicar pro quarto árbitro, não, mas eu tava nervoso, que aí você pede pro intérprete, né? Não, tá expulso. Aí depois, durante a semana, ó, tá suspenso 2 jogos. E qual que era o jogo? Qual que era o jogo, Gleger, que você foi expulso? Foi contra o Ansam Futebol Clube. 46 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai empatando com a Ferroviária 1-1. A Ferroviária é quem domina pelo campo defensivo, bola solta no comando agora para Tomás, ele faz a abertura de bola lá do lado esquerdo do campo, é para Didi, jogador do Bugre. Didi arranca, vai embora pela ponta esquerda como se fosse um lateral, ele dispara, tenta o domínio de bola, entregou para João Lucas na mesma jogada do gol, tentou o cruzamento agora, o Iago chegou. No lance do gol do Orejuela, o Iago não tinha chego, né? Agora sim, chegou na cobertura, coloca a bola para a lateral, arremesso manual marcado. 5 a mais. Vamos até 50 minutos no primeiro tempo. Todo mundo da Ferroviária, inclusive, já está ali no aquecimento. São os últimos movimentos desta primeira etapa. E quem domina é o time da Ferroviária pela ponta esquerda. Didi vai tentar o levantamento para Bruno Mezenga. Passa por ele, passa por todo mundo, vai embora. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Guarani bater. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção, Sol e Chuva. Variedade, atendimento e qualidade, só tem ela. Corbela. 47 minutos e o primeiro tempo, CH, qual que é o balanço deste primeiro tempo do Guarani? Vai para o vestiário por enquanto com empate 1-1. Carlos Henrique. Regular. Eu vi um Guarani em alguns momentos bem, depois do gol não entendi, porque o time veio para trás de novo, como aconteceu contra o Santo André. A Ferroviária com 1-0 foi para cima, o Guarani deu espaço. Dá para entender porque os desfalques são muito grandes, mas se o Guarani voltar com essa aplicação ou com a falta dessa aplicação no final do primeiro tempo, vai ter problema no segundo. O técnico tem que ajustar e o Guarani tem que agredir mais a Ferroviária. Foi um primeiro tempo regular com bastante boa vontade. 47:30 do primeiro tempo, mais 2 minutos e meio para fechar a primeira etapa. Por enquanto, na Bandeirantes você vai acompanhando o empate do Guarani 1-1 contra a equipe da Ferroviária. Hoje, Daniel Paulista completando 50 jogos no comando do Guarani. Bruno Mezenga faz o lançamento, o Igor faz a finta, escapa do Ronaldo Alves, é para o solo. Os jogadores trombaram em Ronaldo Alves e Igor. E pareceu ali um acidente de trabalho. Inclusive, os jogadores da Ferroviária estão pedindo para colocar a bola para fora porque o Igor ficou sentindo ali o jogador da Ferroviária, então ele será atendido neste momento pelo departamento médico da equipe de Araraquara. E você, Gleger, seu resumo do primeiro tempo, seu conceito também para essa primeira etapa. Guarani vai empatando com a Ferroviária. Gleger. Ô, Júlio, então eu estava até analisando aqui, o Guarani toma o gol após a volta da parada técnica. E a gente percebe, eu concordo com o CH, o Guarani mais retraído, jogando mais atrás. A estratégia até então, vencendo o jogo por 1-0, Guarani agredindo, marcando a saída de bola, né?
as linhas um pouco mais acima. De repente vai para a parada técnica e o Guarani volta retraído e toma o gol. Então, o seu Daniel Paulista, é aquilo que a gente fala de estratégia, né? Tem que ter uma estratégia bem definida, pô. E aparentemente, parece que o Daniel Paulista, estamos ganhando o jogo de 1-0, vamos retrair aqui, vamos segurar, vamos pro intervalo, né? E aí o Guarani em seguida toma o gol. E foi o que aconteceu naquele jogo do Santo André. O Guarani venceu o jogo por 2-0, volta no segundo tempo totalmente atrás, retraído, esperando, dando a bola para o adversário. E foi o que aconteceu. Então o Daniel Paulista tem que rever os seus conceitos, porque o Guarani, antes da parada técnica, era um Guarani. E após a parada, um Guarani totalmente atrás. O CH tá aí, vai concordar comigo. Voltou para trás, foi lá e tomou o gol. E agora, se ele mantiver essa estratégia aí, a Ferroviária nesse momento é melhor no jogo. Vamos chegando a 50 minutos do primeiro tempo. A arbitragem, de repente, pode até acrescentar mais um minuto. Por enquanto, não sinalizou o árbitro para terminar esse primeiro tempo. 1-1, tudo igual. O Guarani tem posse de bola para o campo de ataque do Cando Break. Lançada, abertura de bola pela ponta direita para Iago. Iago viu o Ronald passando do outro lado. Ele faz a finta, puxou para a perna direita para a chegada do Giovanni Augusto. Escapou da marcação do primeiro, tentava o passe de Giovanni Augusto. Ele pede o desvio do jogador. O Orejuela, a arbitragem não entendeu assim não, hein? Pelo menos na primeira marcação, Giovanni Augusto foi a loucura. Ele agora deu mais um, hein? Vamos a 51, Júlio. Então foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia do árbitro. Vamos a 51. Guarani 1, Ferroviária também 1. Lançamento para o campo de ataque. Orejuela sobe de cabeça, ajeita para Bruno Mezenga. Derlan vê como ele firme na bola. Ronaldo Alves também chegando. Afasta o perigo, tira dali. 50-30 vai terminar o primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro. E depois que a bola acabar de rolar, inclusive no jogo do Corinthians contra a Ponte Preta, você tem o jogo aberto no comando de Edu Pinheiro. Oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decore o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Implante dentário na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação pelo telefone 33427000. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo. Termina no primeiro tempo. Guarani 1, Ronald. Ferroviária também 1, Orejuela. Tudo igual por enquanto no Brinco. É a 11ª rodada do Campeonato Paulista, jornada dupla na Bandeirantes. E o intervalo dinâmico e diferente está chegando no comando dele. Alô, alô, Edu Pinheiro! Olha, muito obrigado, Alex Bugrino. Poupar jogadores é uma partida, é suma importância, em coisas do Daniel Paulista, fora Daniel. Não, mas calma, pera um pouquinho. Teve problema aqui o Guarani, realmente bastante modificado. O Guarani começou com Kozlinski, Matheus Ludic, João Vitor, Ronaldo Alves e Matheus Pereira, Matson, Índio e Giovanni Augusto, Iago, Ronald e Lucão do Break. Aí a 38 minutos saiu João Vitor, zagueirão, machucado, entrou o Derlan, que era o titular. Agora o Eliel não foi pro jogo por quê? Problema muscular. Júlio César não foi pro jogo por quê? Problema no tornozelo. Bruno Silva está no banco, problema físico. O Diogo Matheus, que é o lateral direito titular, está com problema, departamento médico, nem no banco, tá? O Maxwell, apenas para registrar, não está no banco, não foi relacionado, mas Vitinho está no banco. No banco tem Rafael Martins, tem Hernando, Bruno Silva, Eduardo Persson, Vitinho, Caio, Nicolas Careca, Lucas Venuto, Renanzinho e o Matheus Souza. Esse é o Guarani, marcando aí o Ronald a 17 minutos. O primeiro gol dele, passe do Giovanni Augusto e depois Orejuela de cabeça empatando. Uma jogada do camisa 6 aí da Ferroviária, né? O João Lucas pedalou para cima do Iago, faz o cruzamento e o João Vitor estava na marcação, deveria estar na marcação do Orejuela. Aí o equatoriano de cabeça acabou empatando 1-1. Muito bem, vamos lá, meu caro Tiago Luiz Brasco, do Jardim São Martim. Nosso ouvinte comentarista, o que você achou desse 1-1, hein, Tiago? Por enquanto, dá um resultado que dá para ganhar, né? O Guarani, acho que tá faltando mais compactação do time,
time tem que ter mais aproximação entre os jogadores para sair jogada, né? O Giovanni Augusto, o Iago ou com o Ronald, né? Tem que ter um pouco mais de aproximação aí. Parou de sair jogada, o Índio tá tendo que dar bicão para frente e tal, porque o time tá muito disperso, né? Então eu acho que tem que compactar um pouco e aí, agora o sol abaixou, né? Então a temperatura vai estar melhor e tal. A esperança que o Guarani volte mais agressivo para poder virar o jogo. Muito bem. Thiago Luiz Brasco, olha, 48 segundo tempo nos acréscimos de Água Santa 1, Santo André também 1. Estamos acompanhando. Meu caro Marcos Garça, ex-goleiro do Guarani de 91 e outras jornadas também. E aí, ô Garça, dá um resumão pra gente aí. O que você achou? Cara, é incrível como a gente... Essa semana, não sei se você tiver a oportunidade, eu tive assistir o jogo do Real do Paris Saint-Germain. Você vê a volúpia dos caras quando fazem um gol, já vão procurando outro, e a gente faz um gol e vem para trás. Assim, é uma coisa inexplicável. O futebol brasileiro está assim, hoje você faz um gol, já está bom. Eu tinha acabado de falar quando nós fizemos um gol. A Ferroviária vai ter que sair, vai ter mais espaço para jogar. A gente não aproveitou isso, ao contrário. Você vem para trás e traz os caras para cima de você e acaba tomando um gol. Então, acho que falta hoje, não só para o Guarani, mas para a maioria dos clubes, a volúpia. Se você não assistiu o jogo, tem o VT, pega o VT do Real, do Paris Saint-Germain, você vai ver o que estou falando. A vontade de fazer gol, de procurar o gol. E aí você vê, o Gleber que acaba comentando, o CH também, você vê, estamos ganhando o jogo, bem no jogo, aí de repente vai para ir dar atração e volta totalmente diferente. Então essas coisas que são inadmissíveis, eu não sei se é pedido do treinador ou se o próprio jogador já está com medo. Então é incrível, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, até tem termos psicológicos, sei lá, eu não sei se não é possível que o nosso treinador tenha falado isso. Olha, vamos para trás. Não sei, talvez o jogador até no seu íntimo já fica com medo, faz um gol e fica com medo. E vai ter medo da Ferroviária, sem menosprezo nenhum a Ferroviária. Nós somos o Guarani Futebol Clube, nós somos campeão brasileiro, nós temos uma história, nós estamos dentro de casa, precisamos do resultado. Nós temos que partir para cima dos caras. Fizemos um gol e podemos ir partir para cima para ampliar isso. Óbvio que o time deles é perigoso, tudo bem. Só que é o seguinte, nós estávamos muito bem no jogo. E, de repente, vai todo mundo lá para trás, parece que contente com o que fez um gol. Um gol não é nada. Aí já fizeram um gol e empatou. Se tivesse dois, estava 2-1. Eu acho que precisa ser trabalhado alguma coisa nesse sentido, no psicológico do jogador, e rever também, se o nosso treinador também não falou para voltar para trás. Se ele falou para voltar para trás, também aí ele tem que rever os conceitos dele. Olha, acabou, hein? Acabou Água Santa 1, Santo André também 1, mais um pontinho pro Santo André tem 12, mais um pontinho, Água Santa tem 11. E a situação é dramática da Ponte, em penúltima com 8 pontos ganhos. Meu caro CH, vamos lá, 1-1, Guarani e Ferroviária. Olha, Edu, depois do gol do Guarani, eu até fiquei empolgado. Eu falei, poxa vida, né? Aqueles que surgiram como novidades, o Madison fez um primeiro tempo razoável, até aquele momento estava bem. O Ronald fez um golaço, um gol de tranquilidade. O cara saiu na cara do goleirão e deu um tapa consciente, cabeça erguida. Giovanni Augusto, a gente cobrando mais, um futebol mais qualificado, ele chamando responsabilidade. E até o gol foi isso que aconteceu. Falei, poxa vida, né? Você veja, uma escalação muito diferente daquilo que a gente gostaria, muitos jogadores improváveis e o Guarani sai na frente 1-0. Aí o time parou de jogar, né? Como disse o Garça aí, é verdade, não dá para saber se foi o treinador que mandou ou os jogadores querendo dar aquela economizada pelo sol quente. Vamos dar uma segurada para administrar, a gente joga na velocidade do contra-ataque. De novo, aconteceu o que aconteceu contra o Santo André. Veio para trás e tomou o gol. Uma falha individual, aliás, duas, né? Ali na jogada do João Lucas, lateral esquerdo, o Iago tinha que chegar para travar o cruzamento. Não aconteceu. E aí, quase fora da área, né? No bico, na entrada da grande área, ele teve que até girar o pescoço para a bola ir em direção ao gol. O Orejuela fez um gol, pode chamar até de golaço, né? Porque a bola foi quase no ângulo ali. Fiquei com a impressão de uma bola defensável, mas eu fico com a opinião do Gleger, que é o especialista, ele acha que é difícil, então eu não vou nem contemporizar e nem vou polemizar em cima da jogada. De qualquer maneira, tomou o gol
e o Guarani meio que sentiu, aí veio a contusão do João Pedro, que não estava bem no jogo, essa é a realidade. Ele saiu da partida, houve uma inversão dos zagueiros, veio o Derlan de novo e parece deu uma acertada, a Ferroviária não chegou mais, mas o Guarani também não. O jogo ficou travado, a Ferroviária até subiu a quantidade, o percentual de posse de bola. E eu vou chamar de regular, porque aqueles que entraram como novidades, eu achei até que fizeram um jogo interessante. Né? Fisicamente, eu já estou vendo que o Lucão está sentindo, ele começou a 200 por hora e agora está a 60. Né? Eu acho que ele exagerou na dose. Eu falei com 7 minutos aqui do primeiro tempo. Olha, eu estou vendo o Lucão jogar, correr e estou cansado aqui com 7 minutos. Muita dedicação, mas tem que apresentar também um pouco de maturidade, de experiência para não ficar correndo errado. Eu acho muito louvável essa coisa de força de vontade, mas você tem que conhecer o seu limite. Não é porque ele precisa jogar razoavelmente bem os 2 tempos. Não adianta jogar 15 minutos no primeiro tempo e depois morrer. Principalmente porque o Guarani não tem substituto para ele na partida. De qualquer maneira, um pouco a Ferroviária jogou bem depois do gol, o Guarani jogou até seu primeiro gol, jogou melhor que a Ferroviária, foi um primeiro tempo equilibrado. Agora, se o Guarani não voltar impondo a sua condição dentro do campo, dentro do brinco, mandante de partida, ele pode ter problema numa bola louca como essa, numa bola bandida, tomando o segundo gol. O Guarani tem que voltar com apetite para fazer o segundo gol e parar de voltar o time lá para trás. Eu acho um erro de maneira de partida, de combinação, pode ser de estratégia, pode chamar do jeito que for. Mas o Guarani não pode ficar esperando a Ferroviária. A Ferroviária tem jogadores importantes no meio campo. Esse William Correia é bom jogador. E tem 2 caras de frente, o Mezenga e o Orejuela, são caras perigosíssimos. Até o Mezenga jogou pouco no primeiro tempo, foi bem vigiado. Só o lance daquela expulsão que depois o atleta foi desexpulso. Gostou dessa, Edu? Sim. O João Pedro, opa, não é? Mas tem que ficar vigiando. Então, se o Guarani quiser sucesso no segundo tempo, tem que voltar agredindo em busca, de qualquer maneira, do segundo gol. Foi um primeiro tempo razoável, Edu Pinheiro. E já Gregor Zorzin vai opinar. Intervalo em Guarani Ferroviária 1-1. Bandeirantes. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odontoclinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Encontre aqui a linha Coral Decora em 3 acabamentos: fosco, acetinado e semibrilho. E ainda pode escolher 2.079 cores no leque Coral. Tenha paredes em HD com a Coral Decora. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella tem rede balançando. É Lançamento em profundidade, Giovanni Augusto serviu, Ronald pintou o gol, é pra fazer na casinha!
Guarani, Ronald. Jogada trabalhada, lançamento, Giovanni Augusto com todo o açúcar. Ele serviu o Ronald como você serve a sua visita preferida no café da manhã. Um passe açucarado, Ronald de frente pro gol. A grande novidade na escalação do Guarani. Com muita tranquilidade, levantou a cabeça, tocou no canto. A bola foi tão mansamente pro cantinho que beliscou a trave antes de entrar na casinha da Ferroviária. Ronald, ele corre em direção à torcida do Guarani. Agora abraça o técnico Daniel Paulista, responsável por dar a ele a chance hoje para ser o titular. E ele corresponde dentro de campo. Beleza, Bugre. Beleza, Ronald. Beleza, Bugre. Beleza, Ronald. Aperta o placar no brinco. 18 minutos agora do primeiro tempo. Guarani 1. Ferroviária 0. Gol do Bugre no brinco para explodir a torcida campeã brasileira de 78 de alegria. Ronald. Guarani 1. Ferroviária 0. E aí, CH é gol do... A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odonto Clinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Mas que chuva em São Paulo, gente. 48 quedas de árvores e deslizamento também. Olha a chuva que tá em São Paulo. Agora intervalo 1-1, 17 horas e 7 minutos. Júlio Nascimento. Já quero ouvir Gleger Zorzin também falando sobre Guarani e Ferroviária. Por enquanto 1-1 no Brinco de Ouro, vai começar no segundo tempo. Guarani agora atacando em direção ao gol do placar eletrônico. A Ferroviária consequentemente atacando para o outro lado. Segundo tempo decisivo, importante para o Guarani, apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Cheguei para narrar emoções e trazer a você, torcedor, a emoção do futebol pelo rádio. Lucão do break, lançado para o time do Guarani pela ponta esquerda. E quem faz a primeira movimentação escapou de 2 jogadores, pintou golaço, Lucão do break para fora. Impressionante, Lucão do break. Que momento mágico, camisa 11 do Guarani está vivenciando. Ele ia fazer um golaço, agora driblando todo mundo. Na hora de finalizar, acabou sendo desequilibrado, Carlos Henrique. Mas ele tinha que dar o tapa para o Iago, que na marca do pênalti estava sozinho. Driblou bem, grande jogada, mas o passe tinha que acontecer para o Iago, que fechava sozinho. Nenhum dos times mexeu. Guarani e Ferroviária, os mesmos do primeiro tempo. Alô Almir, alô Osmar, alô Eupídio, Robertinho, o Sr. Colombo, todo mundo acompanhando, vibrando com a Bandeirantes. E vem para o campo de ataque o time da Ferroviária, bola lançada pela ponta esquerda, pintou levantamento, Matheus Pereira vem na cobertura, coloca a bola para fora. Gleger Zorzin, que é que o Guarani precisa ter de diferente em relação ao primeiro tempo para sair com a vitória no brinco, hein, Gleger? Precisa manter a mesma estratégia no início da primeira etapa. O Guarani mudou realmente o perfil, o jeito de jogar. Fez 1-0. E normalmente é característica do Daniel Paulista, né? Tá ganhando o jogo, retrai um pouco mais o time, traz o time adversário para cima. A gente percebe a Ferroviária na primeira etapa com um pouco mais de posse de bola. E o Guarani precisa mudar isso. Daniel Paulista precisa mudar isso. E olha, Júlio, é o seguinte. O jogo duro, jogo difícil. Tá ganhando o jogo de 1-0. Poxa vida. Mantém a mesma estratégia, pô. Tá dando certo. Daniel Paulista erra novamente na estratégia e tomou o gol. Ah, mas Gleger, por que você tá falando que ele errou na estratégia? Porque o Guarani mudou o jeito de jogar após a parada técnica, que é onde tem a conversa lá com o treinador.
Então precisa mudar isso aí o Daniel Paulista. Escanteio marcado para o Guarani, levantamento da grande área, afasta a marcação, tentou no rebote, colocar o Didi na grande área, Kozlinski vem para fazer a defesa, fica com ela o goleirão do time do Guarani. São 2 minutos e 30 do segundo tempo, 1-1, tá tudo empatado. Giovanni Augusto, ele lançado pela ponta esquerda, prefere o passe curtinho para Matheus Pereira, levanta a cabeça Matheus, ele tenta a série jogando pelo campo de defesa para o time do Guarani, bola solta com Derlan, de primeira faz o passe lateral para Ronaldo Alves vem ganhando espaço para o campo de ataque, rolou lateralmente para Ludwig, encosta Madison, Ludwig vai tentar o passe, ele buscava Iago, chega João Lucas, afasta para o time da Ferroviária, corta, tira dali. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima. O Guarani vem para o ataque, 3 minutos do segundo tempo. A torcida tentando incentivar na fé, na esperança, porque o Guarani vencendo hoje entra definitivamente aí numa situação muito mais tranquila na última rodada para brigar, claro, primeiro pela classificação e também de quebra, se afastar desse perigo que é a zona de rebaixamento. A bola volta para o time do Bugre com Giovanni Augusto, ele faz o passe lateral para Derlan, de primeira para Ronald dominou pela ponta esquerda, escapa da marcação, Ronald carregou para cima do primeiro, ele faz o passe para Índio, o Índio ajeitou para Giovanni Augusto, de primeira pela ponta direita, é para a chegada do Madison vem acelerando, jogada pelo canto, é com Ludwig tenta a tabela com o Iago, foi desarmado pelo João Lucas, mas a bola saiu. João Lucas se atrapalhou com a bola ali com o Orejuela, ela se perde em linha lateral, apenas o arremesso manual marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. São 4 minutos do segundo tempo, o Guarani vai empatando 1-1, lançamento pela ponta direita, Lucão do Break vem para a movimentação, tentou o lançamento, a bola bateu na perna esquerda do Lucão do Break, que não consegue o domínio, ela se perde em linha lateral, apenas o arremesso manual marcado é para o time da Ferroviária para fazer a cobrança pelo campo de defesa. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança no mercado e no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e entre no Instagram @CortagBrasil. 4h30. Lançamento no campo de ataque do time do Guarani. A bola passa por todo mundo, não chega do Lucão do Break. Volta para Saulo. Goleiro Saulo coloca a bola em jogo novamente. O William Corrêa quem domina. Ele faz o passe lateral, solta a bola no comando para a chegada do Bruno Leonardo. Bruno Leonardo recuando, entregando, devolvendo para a chegada do Saulo. O goleiro vai ser apertado pela marcação do primeiro. Tentou o passe, a bola vai direto para fora. Agora é lateral, já cobrado. O Guarani tem pressa, movimentando pela ponta esquerda. Matheus Pereira para Ronald, entrega para a chegada do Lucão do Break. Lucão do Break para Índio para Matheus Pereira. Pela ponta esquerda, movimento. O time do Guarani vai girando bola chega em Giovanni Augusto, ele faz o tratamento, consegue um grande passe para Ludwig, ele dominou com o pé direito, empurrou com o mesmo pé, é para Madison na metade do campo, ele faz o giro, escapa da marcação do primeiro, foi obrigado a voltar para o sistema defensivo, recomeça o Guarani com o Ronaldo Alves faz a movimentação, domina, entrega a bola pela ponta direita para Madison, o volante Madison, ele faz o passe, é para Índio, levanta a cabeça, camisa 23, faz o passe longo para a chegada do Giovanni Augusto, de trivela, Giovanni Augusto para a chegada do Matheus Pereira, invadiu grande área, vai pintar o gol, deu para trás, é para Ludwig que pintou o gol, passa pelo gol, não entra, a bola desviada, impressionante, a jogada construída pela ponta esquerda com o Matheus Pereira, ele fez o cruzamento, já teve um primeiro desvio, Ludwig chegou atrasado, ele tentou o desvio, a bola passa pelo gol do Saulo, Guarani insiste pela ponta esquerda, Matheus Pereira tenta o levantamento, a bola bate do Igor, vai embora, linha lateral, a bola sai, arremesso marcado para o time do Guarani bater. Faltou ali o Ludwig chegar mais inteirão na bola, em CH. O pessoal da Ferroviária reclamou uma falta, um impedimento que não aconteceu. Que assistência do Giovanni Augusto para o cruzamento do Matheus Pereira, hein? Sensacional. Na sequência, grande defesa do Saulo. No segundo tempo, a melhor descida do Guarani. E antes desse lançamento, houve um outro do Giovanni Augusto que virou a bola do outro lado para o Ludwig. Realmente o Giovanni Augusto jogando bem na partida de hoje. Pois é, foi uma defesaça. O Edu Pinheiro pode separar aí, hein? Foi uma defesaça do Saulo, usou ali a perna, né, Gleger? Ele fez ali o famoso X, é isso, Gleger, para fazer a defesa? Belíssima defesa, fechou o ângulo, né, Júlio? Foi ali, fechou o ângulo, fez uma bela defesa. Não sei se fez o X, né? Mas ele já partiu ali no movimento tradicional do goleiro e na batida fez uma bela defesa, o bom goleiro Saulo. Pois é, mais uma boa defesa do jogo. Aliás, acho que é a primeira defesa, né, do jogo, né? Sim, sim.
Não teve defesa no primeiro tempo, né, Edu? Não teve. Quer dizer que essa aí, a finalização do Ludic, teve defesa do goleiro, é isso? Teve defesa do goleiro, com a perna. Com a perna. O goleiro Saulo salvando a equipe da Ferroviária de sofrer o segundo gol. E vem Derlan para o campo de ataque, bola solta pela ponta esquerda no comando para a chegada é do Lucão do Break, Giovanni Augusto para Matheus Pereira pela ponta esquerda, Matheus Pereira carrega a bola contra a marcação do primeiro, entregou, soltou de primeira para Giovanni Augusto, ele quer o jogo, ele está afim, está online hoje o Giovanni Augusto, hein? E nós cobrávamos durante a semana nos debates, tem que ficar, não tem que ficar, o Giovanni Augusto precisa ser mais Giovanni Augusto, porque ele está substituindo o espaço deixado pelo Regis, que deixou o torcedor bugrino muito empolgado no ano passado, né? Então ele precisa ser de fato camisa 10 na temporada, né, CH? Tá bem no jogo, tá bem o Giovanni Augusto, mas o povo quer saber, Júlio Nascimento. Diga lá. O conceito da defesa do Saulo. Ah, verdade, Você não hein, perguntou isso para Zorzinho. Eu não perguntei. Qual foi o conceito da defesa de Saulo? 7,5. Olha só, hein? Acho que depois de muitos jogos que o Gleger deu uma nota redonda, né? Arredondada. 7,5. Sensacional. 8 minutos e 30 ao segundo tempo. Por enquanto, 1-1, tá tudo empatado. Aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. 9 minutos do segundo tempo, 9 minutos do segundo tempo, Guarani 1, Ferroviária também 1. Vem para a bola o time da Ferroviária pela ponta direita, vai pintar levantamento na grande área, vem para o lançamento direto como se fosse escanteio. Bernardo apontou para Bruno Mezenga, sobe de cabeça, ajeitou para o Orejuela de cabeça, Kozlinski. Dessa vez, Kozlinski faz a defesa no cabeceio de Orejuela. Uma bola levantada no arremesso lateral, venenosa. E o Kozlinski estava lá para fazer a defesa. 9:20 do segundo tempo. E aí, Thiago Luiz, o nosso ouvinte comentarista, tenso. Guarani teve boas chances, Ferroviária também teve boas chances. O jogo tá pegado, hein, Thiago? Não dá para respirar em nenhum momento, não dá para ficar aliviado em nenhum momento, hein, Thiagão? Pois é, Júlio, não dá mesmo. Mas o Lucão ali foi fominha, né? Chegou no fundo, limpou. Entrou na área, estava chegando, acho que Giovanni Augusto, o outro atacante lá, não sei se era o Ronald ou o Iago, tinha que tocar a bola ali matava. O Ludic também talvez batesse um pouco cruzado, um pouco para trás, alguém chegasse, mas o Guarani voltou melhor e acho que o gol tá para sair. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos do segundo tempo, 10 minutos no Brinco de Ouro, segue. Guarani 1, Ferroviária também 1, Bugre está no ataque, Índio lançado, entregou pela ponta esquerda para Giovanni Augusto, Lucão do Break, pediu na grande área, lançamento para Lud, que afasta a marcação, a bola volta para Lud, que tentou a batida, ele armou, apontou, mas chegou a marcação do time da Ferroviária, coloca a bola para fora, Guarani tem pressa, insiste com Lud, que é aberto pela ponta direita, vem na movimentação, vai pintar a bola na grande área, Lucão do Break está movimentando ali, discretamente com a mão direita, para ele colocar a bola na primeira trave que ele chega. É isso que ele faz, fez o lançamento, ele buscava Índio, sobe de cabeça, não sobe direito também o jogador do Guarani, afasta a defesa da Ferroviária, tira dali, a bola volta pela metade do campo, o Madison, ele domina, perde a bola, contra-ataque da Ferroviária, lançamento muito forte, Kozlinski, de cabeça, afasta o perigo, tira dali, a bola volta para a Ferroviária, para Tomás na metade do campo, ele faz a abertura, entrega pela ponta direita, escapou da marcação do primeiro, tentou o passe, recupera o time do Guarani com Matheus Pereira, Ronald não consegue ficar com ela, Bernardo recuperou, entregou, soltou na ponta para Tomás, ele tenta fazer a finta, afasta a marcação do Guarani com falta, manda a bola para longe. Completando o giro por enquanto do Brinco de Ouro, 11 minutos do segundo tempo. Guarani 1, Ferroviária também 1, Edu Pinheiro. Encerrado, Água Santa 1, Santo André também 1, no Gauchão, intervalo de Grêmio 1, Ipiranga 0, e lá em Bagé, Guarani 1, Inter 0. Olha, abraço pro Marcos Bugrin do Jardim Flamboyant, o Carlos de Águas da Prata, alô João Busso e o João Paulo de Moraes da Padre Anchieta. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 11 minutos do segundo tempo, Guarani vem para ataque, Iago dominou, escapou da marcação com falta, a arbitragem parou, marcou falta nele, 12 minutos do segundo tempo. Carlos Henrique, o bate pesado.
1 a 1, tudo empatado, CH. Tem amarelo aí, já eu confirmo para quem. É o número 5 da Ferroviária, anote por favor, Júlio Nascimento, Guilherme Nunes, 5, amarelo para ele. Guarani voltou melhor postado em cima, já teve 2 oportunidades para fazer o gol, o segundo. Guarani volta melhor, querendo mais o resultado no jogo. E vem Guarani para o campo de ataque, bola solta pela ponta direita, lançamento do Lud, que afasta a marcação, tira dali, completa a defesa do time da Ferroviária, corta o perigo. A bola volta para Ronaldo Alves pela ponta direita, Ronaldo Alves não consegue o domínio, deu contra-ataque para o time da Ferroviária, Orejuela lançada, apostou corrida, recupera o opa, com falta, a arbitragem está parando, marcando falta, hein? E se foi falta, é falta para cartão amarelo, Carlos Henrique? É, para o 99, Ronald teve que fazer a recomposição. Não foi, não. Para o Madison. É que é 98, 91. É uma confusão, né? Mas anote aí. Madison, cartão amarelo, camisa número 98, evitando aí o contra-ataque da Ferroviária. Tive até a impressão que o Madison ia pegar na corrida, mas ele, para não correr riscos aí do contra-ataque, acabou cometendo a falta tática, já diria Luiz Felipe Scolari. Você gosta desse negócio de falta tática, Garça? Quando você era goleiro, você orientava, às vezes, para matar o contra-ataque, para não correr riscos. Faz a falta aí, senão eu tô ferrado aqui. Você tinha muito disso aí, Garça? Se faz necessário, né? Às vezes é importante você, no contra-ataque armado, você, evidentemente, não permitir que seja concretizado o lance. Então, isso não faz parte, sim. Tem que fazer, sim. Você tem que fazer. Tomar cuidado para não ser expulso, porque, normalmente, atacante é muito estabanado para fazer falta e acaba sendo expulso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. E tem alteração, hein? Tem alteração no time da Ferroviária. Vem o Vitinho, 17, é isso, né, CH? É isso. Vitinho vem para o jogo 17. 8, William Correia. E o William Correia foi embora. Bom, o William Correia, mas estava cansado. Foi embora o William Correia. Vem Vitinho, que não é aquele. 17 na ferrinha. O outro Vitinho tá no banco. E a torcida do Guarani quer que ele permaneça lá. E vem pro ataque o time do Guarani. Bola solta, Giovanni Augusto fez o lançamento. A bola foi muito forte. Recupera Bernardo pro time da Ferroviária. Entrega a bola do comando de ataque. Deu combate ali. O Ronald tentou recuperar pro Guarani. Deu certo. A bola voltou para Lucão Dobrenca. Lucão Dobrenca acelerou. Ele pede a passagem. Giovanni Augusto recebeu. Entregou. Deixou, soltou essa bola para Madison na tabela com o Giovanni Augusto. Madison tem aberto pela ponta direita. O Lute que demorou para fazer o passe. Recupera Ronaldo Alves na proteção. Madison fica com ela. Contra a marcação do primeiro, Orejuela acabou apertando ele. Ele entrega para Kozlinski. Mais tranquilo. Kozlinski consegue pensar. Faz o passe curto. Passe A é para Derlan. Derlan faz o recuo novamente para Kozlinski. Vai levantar a bola do campo de ataque. Já apontou. Tá pedindo a passagem de todos os jogadores lá para o campo de ataque. Kozlinski. Ele ameaça fazer ali o rifamento da bola, mas prefere o passe curto. Entrega, solta a bola com Derlan. Derlan para Matheus Pereira. Solta a bola novamente. Matheus Pereira para Derlan. Pelo sistema defensivo, ele faz o passe até a lateral direita do campo para Ronaldo Alves, o capitão do Guarani. Ronaldo Alves de primeira para a chegada do Ludic. Ludic dominou, soltou para Madison. Madison para Ronaldo Alves. A bola fica ali no campo de defesa do Guarani, trocando passes. O sistema defensivo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 15 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro, segue. Chegamos a 15 minutos, Guarani 1, Ferroviária também 1, Edu. Alô, Tito, final 3621, aquele abraço, muito obrigado. Então, Água Santa e Santo André empataram 1 a 1, 18h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Ponte. Quem transmite aqui é o amigo Batista, 20h30, Limeira, Internacional e São Bernardo. Amanhã, destaque para Palmeiras e Santos às 18h30 no Allianz Parque. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Sorriso é seu cartão de visita e a Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha para você voltar a sorrir. É isso mesmo, ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário. 33427000. 33427000. Venha para a número 1 no Brasil Implantes, Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Ô Júlio, você sabe que eu tentaria o Careca agora, né? Eu acho que tá na hora de tentar algo diferente. Nicolas Careca? É, o Nicolas Calé. Eu tentaria o Careca no jogo. Eu acho que o Iago tá apagadão, essa coisa toda, e eu começaria a pensar no Careca, porque na partida quando o Palmeiras ele entrou bem, eu acho que seria uma boa nessa partida. Comentando aqui com o CH, viu, Glegger, tive a impressão que o nível técnico do jogo caiu bastante no segundo tempo, né? Apesar aí das chances com o Lucão do Break, com o Ludic.
Nível técnico caiu, quero ouvir. Mas antes, vem Ferroviária para o campo de ataque, vai pintar golaço. O Igor tirou do primeiro, ficou de frente para o gol. Defendeu Kozlinski! Defesaça Kozlinski! Ele sai do gol para fazer uma defesa espetacular. O Igor ia fazendo um golaço. Ele tirou do primeiro marcador, ficou de frente para o gol. O Kozlinski salva o Bugre de sofrer a virada. Gleger Zorzin, quero ouvi-lo sobre o conceito dessa defesaça do Kozlinski, Gleger. Defesaça, Júlio. Conceito 8.25. Acima de 8 é defesaça. Agora, o Guarani voltou muito mal para o segundo tempo, né? Ficar mantendo essa bola ali no campo de defesa é muito simples, é muito fácil. O Guarani precisa manter essa posse de bola, mas no campo adversário, muito pouco. E a Ferroviária, ela faz o jogo que tem que ser feito. Espera numa linha média, rouba e sai com qualidade. Então o Guarani está muito mal e a Ferroviária nesse momento é melhor no jogo. E olha, salvou o Kozlinski, hein? Repito, 8.25. Para mim, uma defesaça do Kozlinski, salvando o Guarani. E o Bugre tenta responder, o Índio, lançamento pela ponta esquerda para Matheus Pereira. Índio está atrás pedindo bola, Matheus Pereira segura, vai tentar ganhar o escanteio. Deu para Índio, cruzamento para Lucão do break, afasta a marcação, tira dali. É um lateral marcado para o Bugre, tem pressa, Matheus Pereira faz ali o levantamento para o campo de ataque, ele faz a movimentação novamente com o Índio vai tentar ganhar um escanteio, tentou o cruzamento na primeira trave, afasta a marcação, tira, a bola está viva, Lud que brigou pela primeira, não consegue ficar com ela, deu na sequência o contra-ataque para o time da Ferroviária. Ronaldo Alves tenta escapar na primeira, não consegue, Derlan deu contra-ataque, 3 contra 2, Ferroviária no ataque, Orejuela, lançamento pela ponta esquerda para a chegada do jogador que era o João Lucas, ele perdeu um pouquinho do fôlego, o Derlan vai à loucura, com o árbitro, porque ele está pedindo uma falta, que se sai o gol da Ferroviária agora, né, CH? Ia tudo nas costas do Derlan, ele ficou uma fera. E o Derlan e o Kozlinski ficaram bravos com razão. Kozlinski toma cartão amarelo. Juizão errou, para mim, tiro de meta. Pois é, o Derlan tá uma fera com o árbitro Kozlinski. Também criticando muito o Thiago Luiz Scarascati. Cartão amarelo para Maurício Kozlinski. E tem escanteio a Ferroviária. 19h40, é o segundo tempo. O jogo começa a esquentar novamente. Apesar da sombra no brinco de ouro da princesa que refresca toda a torcida. Escanteio, vem para a grande área, levantamento, Tomás tomando distância, vai pintar o levantamento da grande área, autorizado, o árbitro já sinalizou que não quer ninguém agarrando ninguém porque tem o VAR. O árbitro de vídeo pode pegar a qualquer momento ali a falta na grande área se tiver um empurrão. Escanteio, levantamento na primeira trave, afasta Maurício Kozlinski. A bola voltou para a Ferroviária pela ponta esquerda, Didi tentou o toque, a bola desviada na primeira trave, se perde, vai embora, nem de fundo. É novo escanteio marcado para o time da Ferrinha fazer a cobrança pela ponta esquerda novamente. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções para cortes e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Júlio. O chamado, meu caro do Pinheiro. É o terceiro cartão amarelo de Kozlinski, não joga contra o São Bernardo na última rodada. Ele estava pendurado desde o pré-derby, né, Edu? Sim, exatamente. Então o Kozlinski não joga a última rodada da primeira fase, hein? Contra o São Bernardo no próximo domingo. O que pode decidir aí a classificação do Guarani, o futuro do Guarani no Campeonato Paulista. E agora tem falta para cima do Lucão do break. 21 minutos. E o seu pedido será atendido, Carlos Henrique. No meu campo foi embora o Madison e vem Bruno Silva. Meia dúzia. É a novidade no Guarani e Careca vem aí. Giovanni Augusto vai embora. Você está cansado, não entendi essa, hein? Só se pediu para sair. O cara que tinha que sair era o Iago, né? De qualquer maneira, de repente pediu para sair. Eu não tiraria o Giovanni Augusto do jogo, não. Ô Gleger, você que gosta da plataforma tática, são 4 atacantes neste momento em campo. Quem é que fica responsável pela armação e construção do jogo, hein, Gleger? Bom, Júlio, essa eu não entendi, hein? Essa eu não entendi. Só o Giovanni Augusto ali à frente, ele coloca o Careca. Olha, ele foi lá falar colocando o break, hein, o Nicolas Careca. Mas eu não entendi. Também não entendi essa substituição. Vamos ver como é que vai ficar na prática. Mas olha, ele poderia ter tirado o homem de frente. Coloca
Poderia ter tirado o Iago, por exemplo, ou o Ronald. E aí coloca um dos atacantes para flutuar, mas o Giovanni Augusto, na minha opinião, tá bem no jogo. Só se cansou, né? Só se cansou, pediu substituição. Mas o Guarani nesse momento, e aparentemente aqui olhando a plataforma, é Lucão do break e o Careca à frente e os homens abertos ali para tentar fazer jogada. Mas quem vai armar? O Índio? Márcio? Acho que errou o Daniel Paulista. 22 do segundo tempo, 1-1, Guarani e Ferroviária, tudo igual. Bola lançada pela ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus Pereira faz ali o recuo de bola, entrega com Derlan. Derlan de primeira para Ronaldo Alves, tem que acelerar. O Guarani precisa do resultado para chegar na última rodada com mais corpo, mais moral. Água Santa tropeçou. De repente o Guarani pode contar aí com mais um tropeço na rodada da equipe da Inter de Limeira para ficar numa situação boa. E vem para o ataque. Iago vem na velocidade, escapa na marcação. O primeiro não escapa, o segundo foi desarmado. Guilherme Nunes, ele recupera, entrega a bola no comando pela ponta esquerda, solta a bola para Vitinho. Vitinho domina, entrega a bola por dentro. Vem Orejuela na velocidade. Vitinho pede novamente, ele prefere o passe para Tomás. Tomás tem a Bernardo aberto pela ponta direita. Bernardo recebeu, tenta o campo de ataque ali, o jogador da Ferroviária, o time do Bugre. Pede ali que o jogador coloque a bola para fora. Caiu. O Iago, hein? Ele perdeu a bola no ataque, voltou para recompor e está levando a mão a panturrilha ali? Panturrilha esquerda, né? Tá ali na postera da panturrilha. Sente dores. Também hein? Faz ali um sinal como se tivesse sentido cãibras. Eu acho que não vai dar mais para ele, hein? O Iago, que perdeu a bola, mas depois recompôs e ajudou a efetivamente recuperar a bola para o Guarani. Ele caiu de repente, né, Gleger? Ele estava ali no campo de defesa, né? Não estava no lance diretamente. Desabou ali o jogador. A gente espera, pelo menos, que seja um cenário mais de cãibra do que de uma lesão muscular, porque o Iago tem sofrido muito, né, Gleger, em ter ritmo e sequência de jogo. Exatamente. Tomara que seja uma cãibra, né? Mas aparentemente ele leva a mão ali. Você vê que foi, né, Júlio, numa recomposição ali, ele volta. Aparentemente parece que é cãibra, mas ele tá sentindo muitas dores ali na imagem, né? Sei não se vai dar pro Iago, viu, Júlio? Ele que era dúvida, foi escalado. Não estava bem no jogo, diga-se de passagem. A gente esperava um pouco mais do Iago, né? Ele chama ali o Venuto. Então não vai dar pro Iago não, viu? Vem Lucas Venuto, 77, hein? Então mais um atacante, não vai dar pro Iago, né, CH? Então o Venuto entra na vaga dele, né? Só lembrando que agora é a última parada do Guarani, né? São 3 paradas, 5 mexidas. Lá, né? É verdade. E ele fez 3 mexidas. Ou ele mexe em 2 posições, ou se entra o Venuto, ele não pode mais mexer no time, o técnico Daniel Paulista. Mas quer ver uma coisa, CH? Thiago Luiz, o nosso ouvinte comentarista. É melhor mexer a última vez só com o Venuto ou de repente colocar o Vitinho é uma boa no segundo tempo? Bom, Júlio, eu acho que o Daniel Paulista ele gosta do futebol reativo, né? Ele é reativo até para substituir, né? Ele espera o outro técnico trocar para depois ele trocar. Eu acho que ele fez errado em tirar ali o Madison e também o Giovanni Augusto, né? O Madison só porque tomou o cartão ele tirou, né? Aí agora ele tá tendo que fazer essa substituição de urgência. Eu acho que ele já poderia entrar com outro também, sei lá, o Renanzinho, entra com o Venuto agora e entra com o Renanzinho. O Vitinho já cansamos também, né? Então acho que o Renanzinho e o Venuto para tentar alguma coisa, porque o time vai começar a cansar e vai sentir o cansaço aí no jogo. Então serão 20 minutos mais acréscimos com esse time até o final do jogo. Bruno Silva, Nicolas Careca, Lucas Venuto e Derlan foram as alterações do técnico Daniel Paulista. E agora há pouco, uma jogada do Orejuela desconcertante para cima do Ludic, hein? Quase pinta um golaço, porque ainda teve um toque de letra do Bruno Mezenga, mas a cobertura do Derlan estava atenta ali, funcionou. Seria um golaço da Ferroviária agora no Brinco de Ouro, impressionante. Derlan salvou, né? Salvou. Em cima do lance. O Kozlinski batido no lance. A tentativa de colocação aí, e a intenção, me parece, do Bruno Silva no jogo, é dar um pouco de dinâmica. A bola não está passando no meio campo bugrino, tem muita ligação direta. O Guarani não consegue pensar o jogo com tranquilidade. Então ele segura o Índio como primeiro volante e põe o Bruno Silva para fazer a do Rodrigo Andrade. Não sei se vai conseguir, espero que consiga. Então está faltando. O problema é que ele põe o Bruno Silva e tira o Giovanni Augusto. Quer dizer, coloca um monte de atacante. Espero que dê certo. É uma maneira diferente de jogar. De qualquer maneira, o jogo está numa zona cinzenta agora, não é?
A Ferroviária está perigosa no contra-ataque e o Guarani não está conseguindo perfurar a boa marcação do time visitante. 27 minutos do segundo tempo. Agora é o momento, Guarani. Precisa atacar o Bugre, precisa construir um resultado melhor ainda. Nicolas Careca lançado, vem para o pivô. Nicolas Careca tentava, a primeira perde a bola. Contra-ataque pela ponta esquerda para Ângelo Lucas, entregou para Orejuela, ele tem muita velocidade. Por baixo, recupera com falta. Bruno Silva aponta ali que a bola bateu na barriga. A arbitragem entendeu que houve a falta do Bruno Silva, que já recupera a faixa de capitão, né? O Ronaldo Alves estava como capitão, mas o Bruno Silva é o capitão 1. E assim que ele entrou no jogo, imediatamente o Ronaldo Alves cedeu a faixa de capitão por camisa 6. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Ferroviária no ataque, bola lançada pela ponta esquerda, tenta o lançamento para a ponta direita, agora com o Igor, chega Matheus Pereira, afasta o perigo, a bola voltou para Vitinho, chega Derlan recupera, entrega a bola com Bruno Silva trabalha pela ponta direita, solta a bola com Matheus Ludic, acelera Ludic, tenta o toque para Lucas Venuto, na primeira não conseguiu, na segunda deu certo, na ponta, carrega, vem para o campo de ataque, Ronald pintou, cruzamento na grande área, buscava Nicolas Careca, afasta a marcação, tira dali, era o Ronald, aberto pela ponta direita, agora o Venuto está atacando mais no lado esquerdo do campo, são as movimentações do time do Guarani no jogo. E aí, Garça, né, faltando agora 15 minutos, esse é o momento daquele sprint, né, Garça, de ser mais agressivo para tentar o gol, porque já vamos entrar na reta final desse jogo, hein, Garça? Realmente fica muito complicado quando você tirou a cabeça pensante, você tirou o Giovanni Augusto, que hoje está fazendo um grande jogo. E aí você olha para trás e você não tem uma peça à altura. Foi o que eu falei lá atrás. Nós estamos refém de um meia. Esse é o grande problema. Nós não temos um criador, o homem da criação. E o que estava fazendo a criação, ele tirou. Então você está enchendo de atacante, mas a bola não chega com qualidade para o atacante finalizar. Então fica difícil. Então o nosso problema hoje, o maior problema nosso hoje é plantel. Que eu acabei falando assim, urgentemente correr atrás de alguém que possa fazer a armação para a nossa equipe. O Giovanni Augusto fez um bom jogo hoje, mas não vem bem. Hoje está fazendo um bom jogo. E aí, pegando aqui, voltando ao que eu tinha falado atrás, nós não podemos ficar refém desse jogador, nós precisamos de mais peças com qualidade nessa posição. É uma carência que nós temos, nós precisamos disso. Agora eu vou ficar aí na expectativa de acontecer uma falha, de acontecer um erro, ou alguma coisa assim fora do comum, para sair um gol. Então isso é complicado, mas vamos torcer que a gente sempre é otimista e esperamos aí que consigamos fazer um gol. Marcos Garça, ex-goleiro do Bugre, herói 91. Hoje o comentarista convidado da Bandeirantes para Guarani Ferroviária. E daqui a pouco, todas as emoções de Ponte Preta e Corinthians na Neoquímica Arena. Carlos Batista dá o recado com Valdemir Gomes, Glegas Orzin. E os convidados, hein? Tem comentarista convidado, Claudinho, ex-meio atacante da Ponte Preta, decisivo em 97, vai participar da transmissão. Tem ouvinte comentarista também para o jogo da Ponte. A Ponte não tem o Luca hoje, mas tem Fecim e Santos que estão confirmados no jogo. 30 minutos do segundo tempo, falta para a Ferroviária. Levantamento da grande área, afasta a marcação do Candobre que tira dali. A bola não saiu. Ludic persegue, a bola consegue evitar que ela saísse em linha de fundo, ganha a bola para o time do Bugre, vai sair jogando o Índio, pé de bola. Ele quem recebe, ele faz o giro, levanta a cabeça, vai tentar inverter. Lá pela ponta esquerda, tá pedindo a bola Matheus Pereira. Índio carrega, agora sim apontou para Matheus Pereira, colocou na fogueira. Índio recuperou o time da Ferroviária com o Igor. Opa! O Igor não alcançou a bola, ele foi dar um chutão para evitar que o Guarani saísse jogando rápido. Quase que ele acerta o auxiliar ali. Calma, Igor. 30 minutos, vamos para a reta final do jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. O relógio já virou, foi para 31 minutos do segundo tempo no estádio Brinco de Ouro. Segue. Guarani 1, Ronald, Ferroviária também 1, Orejuela. Júlio, 18h30, Neoquímica Arena, Corinthians e Ponte. Quem narra é amigo Batista e a Ponte já escalada, hein? Igor Vinhas, Kevin, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos, Léo Santos, Wesley e Leonaldi e Matheus Anjos, Fecim e Ribamar. Portanto, o Léo Santos, o Fecim, né? E tem também aqui o outro que pertence ao Corinthians, estão escalados, né? É isso aí. Macaca escalada, o Júlio. Maravilha, Edu. É isso aí, a Bandeirantes do Campeonato Paulista.
Rodada dupla. O Guarani perseguindo a vitória, por enquanto empatando com a Ferroviária. Já tem Timão, tem Macaca. É clássico do futebol paulista para você acompanhar com Carlos Batista. A origem do gol do esporte para você. E vem para o campo de ataque o time do Guarani. Lançamento para Nicolas Careca. Nicolas Careca não consegue o domínio. A bola volta para o campo de defesa para Índio. Tentou ajeitar para Venuto. Venuto tenta o toque de cabeça. A bola se perde em lateral. É arremesso manual marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem Matheus Pereira, ele faz a movimentação, entrega para Venuto para Bruno Silva. Ludwig passou, Bruno Silva enxergou, entregou para Ludwig pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na grande área. Bruno Silva recebeu. Lucão do Break movimenta, pede bola. Bruno Silva cruzou na grande área para Venuto, muito forte. Era o Lucão do Break também que pedia. A bola foi muito forte, se perde apenas em linha de fundo, vai saindo o tiro de meta marcado para a equipe da Ferroviária. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastine de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. São 33 minutos passados do segundo tempo. E a bola volta para o time do Guarani. Lançamento para Venuto. Venuto tenta de cabeça empurrar para Ronald. Chega a marcação do primeiro, afasta o perigo. Bruno Silva vence na sequência. Entrega para Ronald. Escapa na marcação do primeiro, mas a bola subiu. Dividiu ali o Ronald. Não consegue o domínio. Ela volta para João Lucas. Se apresenta Guilherme Nunes. Ele prefere o toque para Didi. Recuando com o zagueiro. Didi entrega para Guilherme Nunes contra a marcação do Nicolas Careca. Tudo isso ainda no campo de defesa do time da Ferroviária, que tenta sair jogando pela lateral do campo. Agora trabalhando na tabela. João Lucas, devolução com o Didi, o zagueiro apertado pelo Lucão do Brenck. Didi foi obrigado a dar um chutão lá pra frente, chega a marcação. Ronaldo Alves jogou no básico, manda a bola pra fora, manda a bola pra lateral. Arremesso está marcado a favor do time do Guarani pelo campo de defesa. Atenção, Gleger Zorzin, 34 do segundo tempo. E aí, Gleger, como é que o Guarani vai conseguir construir essa vitória, hein, Gleger? Tá difícil pro Bugre, hein? Tá muito difícil, se não botar a bola no chão, com qualidade, lembrando só que o Guarani, na substituição do Daniel Paulista, ele tirou o homem de armação. Você vê que a bola não chega com qualidade, né? Ou é uma espetada, ou é um lançamento lá de trás, é muito difícil. Eu gosto até da formação com o Nicolas Careca e o Lucão do Break, mas como é que a bola vai chegar com qualidade? Não tem. Bruno Silva, que não é um meia, que é um volante, que é um zagueiro que joga de volante, o Índio, que é um volante de marcação, não tem como, né? Então tá muito difícil para o Guarani. Eu repito aquilo que eu disse há momentos atrás, a Ferroviária é melhor no jogo, é mais perigosa, chega com qualidade, né? E o Guarani encontra muita, mas muita dificuldade para tentar penetrar as linhas de marcação da Ferroviária. Um jogo que poderia o Guarani ter definido no primeiro tempo, mais uma vez a estratégia do Daniel Paulista acabou atrapalhando, Júlio. Mudou. E tem alteração dupla na Ferroviária, né, CH? Sim. Igor, número 7, foi embora. Vem Neto, número 20. Foi embora também na Ferroviária. O Tomás, número 10. Vem aí 23, Rafael Luiz. É isso aí, são as mudanças na equipe da Ferrinha para esse segundo tempo. Guarani domina, entrega a bola pela ponta esquerda do campo de ataque, é para Venuto. Venuto tenta fazer a finta, foi desarmado pelo Vitinho. Vitinho entregou para Rafael pela ponta direita, o jogo está parado, falta marcada a favor do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 35 do segundo tempo, 35 passados do Brinco de Ouro, segue. Guarani 1, Ferroviária também 1, Edu. Leonardo do Guanabara assistindo o Bugre com seus filhos Paola e o Mateu, né? Muito obrigado, viu, Leonardo? Grande dupla aí, Paola e Mateu. Ele falou que o Bugre vai fazer mais 2 gols. Atenção, 18h30, Corinthians e Ponte, né? O Química Arena, quem transmite aqui é o amigo Batista. E 20h30, Limeira, Internacional e São Bernardo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 36 minutos do segundo tempo, 1-1. O nosso Thiago Luiz, ouvinte comentarista, disse que seria 2-1, hein? E esse cenário, por enquanto, pode acontecer. O Guarani está brigando pelo segundo gol, tem que batalhar pelo segundo gol. É uma situação, por enquanto, um pouco mais difícil, porque o jogo está numa fase mais equilibrado, né? O jogo mais truncado. E a arbitragem está pedindo ali para o jogador da Ferroviária se reposicionar para a batida do lateral. Ele estava muito avançado, estava tentando ganhar espaço, como se estivesse jogando, sabe, aquele joguinho de batalha lá, o War, né? Você vai ganhando espaço, ganhando território. Foi assim que estava
tentando ali ser malandro o Bernardo, mas a arbitragem parou. E na sequência, a falta do Bruno Mezenga. O jogo está parado, a bola volta para o Guarani. 37 minutos do segundo tempo. Você acompanhando na Bandeirante, já tem Corinthians e Ponte Preta. O Sorriso é seu cartão de visita. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Lucas Venuto tenta sair jogando para o Guarani, entrega a bola para Bruno Silva, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir, ficou com Delan. Delan adiantou para Lucão do Break, no pivô é falta nele. Falta marcada para cima do camisa 11 do Guarani, o Lucão do Break, o jogo tá parado. O Lucas Venuto ali, né, Gleger, entrando para fazer uma função mais aberta pela esquerda, né, o Ronald, que atua naquele setor, tá lá do outro lado, por enquanto lá na direita. O Guarani, não tô vendo ali ninguém sendo esse armador, igual estava sendo o Giovanni Augusto, não, hein, Gleger? Não tem essa armação. Venuto aberto de um lado, né, o Ronald aberto do outro, muita dificuldade de criação. O Guarani passa por muita dificuldade. Você vê que é só isso aí, ó, bola parada, um lançamento ali dos zagueiros. Não tem armação nesse momento o Guarani, Júlio. É falta marcada para o time do Guarani, levantamento na grande área, Didi sobe de cabeça, Neto não consegue afastar. Escanteio marcado para o Guarani, Lucas Venuto tem pressa. É agora, 38 minutos do segundo tempo, a oportunidade para o Guarani no segundo tempo na bola parada. 43% dos gols do Guarani neste ano foram de bola parada. E quem sabe agora no escanteio do Lucas Venuto mais uma chance. Boa para a equipe de Daniel Paulista. Escanteio, levantamento na boca do gol, na trave. Voltou, Índio de cabeça na casinha. A volta por cima de um jogador muito criticado no ano passado, mas que tem sido fundamental em 2022. O levantamento do Lucas Venuto, perigoso, desvio na primeira trave. A bola explodiu no travessão, o Índio estava atento. Ele deu uma testada tão forte na bola que ela estufou as redes e fez chuacha, diria Carlos Batista. É gol do Índio, gol do Guarani. Um gol da vitória, um gol importante, um gol de 3 pontos que podem ser cruciais para o Guarani no Campeonato Paulista 2022. Índio, aos 39 minutos do segundo tempo, coloca a cabeça na bola para fazer o segundo gol do Guarani. Novamente em vantagem o Bravo Bugre. Beleza, Índio, beleza, Guarani explodindo. A torcida campeã brasileira de 78. Índio vai para casinha, gol do Bugre. O detalhe na Bandeirantes do gol de Índio. O gol do Guarani é seu, Carlos Henrique. Foi embora antes do detalhe Orejuela. Orejuela. Foi embora. Número 11, vem aí. Gleison, número 18. É o seguinte, Júlio Nascimento, isso é jogada ensaiada, viu? Primeiro pau, um resvalo de cabeça e o Índio aparecendo no segundo pau. Gol do Guarani, muito bem-vindo, na bola parada, não interessa, o jogo estava modorrento, macambúzio, taciturno, mas na bola parada o Guarani fez o segundo gol. Agora tem que tomar cuidado, não tem nada definido, mas o fato é que esse gol caiu do céu, Júlio Nascimento. E já ouviu falar de gol duplo para o futebol campineiro, Carlos Henrique? Ouvi, e você tem razão. É um gol duplo para Campinas, o gol do Guarani, gol do Índio. Gleger Zorzin teve na casinha, 2-1 Bugre. Olha o Índio aí, Gleger. Exatamente, né? Os dois jogadores, você falava que o Índio, muito contestado no ano passado, e o Lucão também, né? Os dois participaram do jogo, e é aquilo que a gente estava dizendo, eu e o CH. Bola parada ou um chutão, o Guarani consegue chegar ao segundo gol, achou esse gol no segundo tempo. Mas o que importa, né, Júlio, é o resultado. E a belíssima batida, a belíssima cobrança. O Lucão apareceu ali muito bem no desvio da bola. A bola pegou na trave, sobrou pro Índio, botou na rede. É isso aí. 2-1 pro Guarani agora. 41 passados. A gente tem que estar atento, hein? O jogo não acabou ainda não.
41 minutos. Alô, Thiago Luiz, ouvinte comentarista, eu vou falar com você daqui a pouco, porque por enquanto tá gabaritando, hein? Tá gabaritando o resultado. O nosso ouvinte comentarista apostou 2-1. Tem que persistir o resultado. 42 minutos, faltam aí 6, 7 minutos para acabar o jogo. Escanteio marcado para a Ferroviária. Lançamento Bernardo na primeira trave, afasta, tira Ronald. Manda a bola para longe, a lateral marcado para Ferrinha fazer a cobrança. Pode vibrar, Thiagão, pode vibrar que tem gol do Índio, tem gol do Guarani. Por enquanto você está gabaritando o resultado, hein, Thiagão? Pois é, né, Júlio? Se der tudo certo aí, o Guarani conseguir segurar esse resultado, aí já vai se aproximar da classificação, né? Vamos ver. Espero que agora se defenda bem aí. O Daniel Paulista tem estrela, apesar de teimoso, tem estrela. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Já o Garça vai falar também. Quero ouvir o nosso comentarista convidado, o ex-goleiro do Bugre, Marcos Garça, hoje dando palhinhas também aqui para falar dessa vitória parcial do Guarani, 2-1 contra a Ferroviária. O Bugre no ataque, bola lançada pela ponta esquerda, acelerou o João Lucas, passou no primeiro, tenta passar pelo segundo, Lute que vem na cobertura, protege e ganha o tiro de meta. E na sequência o Daniel Paulista pediu a falta para cima do Lute, quem se agarra. E foi isso mesmo, todo mundo reclamando muito com a arbitragem, mas eu quero destacar o toque de cabeça no primeiro pau do Lucão do Break. A batida do Venuto no primeiro pau, desvio do Lucão do Break e o Índio acabou fazendo o gol número 2 do Guarani, um gol que caiu definitivamente dos céus, porque era um jogo complicado, amarrado, está ainda complicado. Os times Guarani sentindo muito a parte física no segundo tempo, a Ferroviária também, mas o fato é, o que mais vale é o segundo gol e foi um gol muito importante, Júlio. Marcos Garça, o nosso comentarista convidado. É interessante, né, Garça, porque o Lucão do Break e o Índio eram 2 jogadores contestados no ano passado que este ano estão dando a volta por cima, né, Garça? Nada como um dia após o outro, né? Você, na sua narração, você tinha acabado de colocar que 43% dos gols do Guarani era bola parada. E há pouco tempo atrás eu havia dito também que poderia acontecer alguma coisa nesse nível, não um lance de criação, uma jogada nível. Poderia acontecer alguma coisa com relação à bola parada, ou algum lapso, ou algum erro que o Guarani poderia conseguir o gol. E conseguiu o gol com a bola parada. O que interessa para nós agora é que estamos ganhando o jogo, está 2-1. Como segurar o resultado agora tem que segurar o resultado, faltam 4 minutos para acabar o jogo, tem que segurar o resultado, os 3 pontos são fundamentais para o andamento da competição para a gente, ou nos afasta totalmente lá de trás, até clareia uma situação de classificação, isso é muito importante. Agora, óbvio que ninguém está feliz com o que viu, óbvio, também não estou, o torcedor não está, vocês da imprensa também não estão, porque você vê, nós não criamos nada, não fizemos nada, quantas defesas o Saulo fez? Nenhuma. Enquanto que o nosso goleiro fez 2 grandes defesas. Então, ninguém está contente com isso. Precisa melhorar muito. 45 minutos do segundo tempo. O jogo está parado. O Ronaldo Alves. Cãibras. Sendo atendido, né? E é um momento também de ganhar um pouquinho de tempo, né, CH? Ah, sim. O Gleger conhece isso como ninguém. Pergunta para ele. O que ele fazia de cera era um negócio enorme. 5 minutos a mais, vamos a 50. 45 minutos. Vamos para o finalzinho desse jogo importante para o time do Guarani. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. Edu Pinheiro. Só um rápido panorama em relação à tabela, né, Edu? Sim. Eu sei que é um gol de peso 2 para o futebol de Campinas, porque a Ferroviária permanece aí com 10 pontos, é um dos times com maior proximidade da ponte neste momento da tabela, né, Edu? Tem o Santos, né, o jogo atrasado em Araraquara, meio de semana, e na última rodada a Ferroviária pega o Mirassol em casa. São 2 jogos em casa que a Ferroviária vai fazer, Santos e Mirassol. Agora no grupo é o seguinte, Guarani é o segundo colocado, né? Corinthians tem 17, Corinthians 17, o Guarani tem 13, Água Santa empatou, está com 11, Internacional com 11. A Inter joga à noite com o São Bernardo, se vencer faz 14 e volta a ser a segunda colocada. Então o Guarani espera o jogo da Internacional, na última rodada São Bernardo e Guarani, e a Inter, repito, a Inter pegando aí
o Santo André em Santo André. Na última rodada, a Inter joga com o Santo André em Santo André. Lembrando que terça-feira é Copa do Brasil, 21h30 no Brinco, Guarani e Vila Nova valendo quanto, Júlio? 1.900.000? Exatamente, 1.900.000. Perfeitamente, Edu. E já teremos uma versão express do jogo aberto antes do jogo da Ponte Preta com o Corinthians. E já o Carlos Batista assume o microfone da Bandeirantes para levar a você emoção do futebol pelo rádio. Mas antes tem falta Ferroviária. 2-1 Guarani, Ferroviária no ataque. Momento de preocupação no Brinco de Ouro, levantamento na grande área, subiu de cabeça. A bola tá viva, Bruno Leonardo tentou ajeitar pela ponta direita, afasta a marcação, tira dali. Mas a arbitragem parou, marcou impedimento. Não tá valendo mais nada, Carlos Henrique. O pessoal da Ferroviária tá chiando, reclamando, mas aconteceu o impedimento. O jogo parado, tá terminando o jogo. Faltam 2,5, Guarani na frente, 2-1. 47-30, 2,5 para acabar resultado que vai encerrando qualquer possibilidade aí, né? Do Guarani no rebaixamento, né? Nessa briga contra a zona de rebaixamento e de quebra, empurra o Bugre aí para a última rodada firme, vivo, com grandes chances de participação no mata-mata desse ano, dessa temporada, nesse jogo que completa, é uma marca especial pro Daniel Paulista, né? 50 jogos comandando o Bugre. E tem mais Guarani no ataque. Bruno Silva domina, entrega a bola pela ponta direita para Ronald. Ronald faz a abertura de bola pelo campo de defesa, volta a bola com o Ludic. O Ludic entregando para Kozlinski. Kozlinski apertado contra o Bruno Mezenga. Ele coloca a bola para o campo de ataque. Sobe de cabeça, Ronald não fica com ela, a bola fica na metade do campo. Guilherme empurra a bola no campo de ataque. Ele buscava o jogador, que era o Bruno Mezenga. Bruno Mezenga não chega, antes dele Ronaldo Alves. E a arbitragem está parando, marcando falta. Torcida se revolta com o Thiago Luiz Scarascati. É mais uma falta para a Ferroviária. Vai pintar mais uma bola na área, hein, Carlos Henrique? Está inventando muita história esse árbitro do jogo. Não ouvi nada. Ele marca uma falta aí. Agora todo mundo da Ferroviária na grande área do Guarani. E vem para o ataque, bola vai ser lançada na grande área. Rafael, autorizado, Rafael Luiz para a batida da falta. Apenas um jogador formando a barreira do Guarani. Esse jogador é o Lucas Venuto. Talvez o jogador mais baixo do time ao lado do Ludic, né? Por isso que ele fica na barreira. Levantamento na grande área, sobe Lucão do break. Afasta o perigo, Lucão. Contra-ataque do Guarani, Lucas Venuto, passe errado. A bola volta ainda para o Guarani. É para Bruno Silva para Lucão do break pela ponta esquerda. Ronald faz a finta, acelerou. Ele chama a marcação do primeiro, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir. O Ronald ficou pedindo a falta, ficou pedindo um toque no rosto, a arbitragem manda seguir. E agora vem a marcação, o Rafael Luiz pro time da Ferroviária, contra a marcação do Índio, que manda a bola pra longe. Que momento, Índio. Que momento, quanto te defendi das críticas. Isso? E o Ronald? Pra que isso? Pra que isso, Ronald? Ele poderia ter feito o simples, né? Colocou o Guarani em risco. Agora o Índio, mais uma intervenção fundamental no jogo. Grande partida do Índio. E vem lançamento na grande área, a bola passa por todo mundo, afasta Ludic, que tira dali. São 10 segundos, seu juiz. 10 segundos para acabar o jogo, a bola volta para a Ferroviária pela ponta esquerda. João Lucas tentou o cruzamento na grande área para Mezenga, subiu de cabeça, a bola tá viva, vai sobrar na boca do gol, para fora! Impressionante, a bola vai para fora! Impressionante, a bola vai para fora! Foi a torcida do Guarani que colocou essa bola para fora e a fazer o gol, Neto. Na pequena área, o gol, ele mandou a bola para fora. Impressionante, Carlos Henrique. É uma confusão tremenda. O árbitro tá gostando do jogo, hein? Agora ele mandou mais 1 minuto. Vamos a 51. Tiro de meta para Kozlinski cobrar. 30 segundos para acabar. O torcedor prende a respiração. O Guarani vai vencer o jogo. Um jogo importante para o Guarani porque tá vivo na briga. Guarani segue firme na briga. Vai brigar por classificação até a última rodada. O Bugre tá vivo na briga. A bola vai sobrando para a Ferroviária. Tenta o lançamento para ataque. Índio afasta, tira dali. Ronald manda para longe. Dá um picão na bola. 10 segundos para acabar. O Guarani vai vencer o jogo. Prepara o hino do Bugre porque o Brinco de Ouro vai explodir. O Guarani vai vencer o jogo. Um jogo importante no campeonato. É vitória do Bugre que será confirmada em segundos. Apita o árbitro! O Guarani vence um jogo importante no Brinco. É um jogo que pode significar a classificação para a próxima fase. O time pula de último do grupo para segundo colocado. Tem a Inter de Limeira para jogar ainda, mas de qualquer maneira leva para a última rodada uma condição
forte, uma condição boa para buscar a classificação. Um gol heróico do Índio no segundo tempo. O Guarani soma 3 pontos importantes, mantém a Ferroviária perto da zona de rebaixamento. Resultado fundamental para o Guarani dentro do campeonato. E agora uma versão express do jogo aberto. Vem aí Edu Pinheiro falando bastante sobre essa vitória do Bugre. Fala aí, Edu. Bem, olha, aí o público não foi divulgado, hein? Público não foi divulgado, então isso aí 2-1, realmente fica para a última rodada. Tem que esperar o resultado da Inter de Limeira à noite, jogando com o São Bernardo, mas de qualquer maneira fica para a última rodada a decisão do Guarani se classifica ou não. Não existe possibilidade de rebaixamento do Guarani com essa vitória. Corinthians, 17 pontos, Guarani agora tem 13, Água Santa tem 11. Hoje, Água Santa e Santo André foi 1-1 e a Inter de Limeira tem 11 pontos ganhos também na última colocação. Alô, alô, meu caro Thiago Luiz Brasco, ouvinte comentarista, obrigado pela sua participação, viu, Thiago? Um grande abraço para você, é do Jardim São Martim, é isso? Isso mesmo, Edu. Tá. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Posso mandar um abraço aí, Edu? Deve, sim, claro. Então, mando para Patrícia, patroa aqui, né? Sim. Para Márcia, minha mãe, meu pai, Júnior, Leandro, meu irmão e Rodolfo, meu amigo. E que sofrimento, né, Edu? 2-1 sofrido, jogando o segundo tempo na base do Bumba Meu Boi, sem armação, mas quem imaginaria que o Índio seria o salvador da pátria? Agora, descansar e próximo jogo partir para classificação. Obrigado pela oportunidade. Sim. E aos amigos aí da rádio também, Júlio, Gleger, Marcos Garça, CH. E você fica com o craque do jogo, o craque do jogo, na sua opinião, quem que é, Thiago? Olha, eu ia dar pro Giovanni Augusto, mas pelo jogo que fez, eu vou dar pro Índio. Índio, tá certo. Ô Edu. Sim, Gleger. Só lembrando que o Thiago acertou o resultado, hein? Acertou o resultado, ouvinte, pé quente comentarista. Disse 2-1 na raça, no 2-1 sofrido, né, Gleger? Parabéns ao Thiago aí, bela visão de jogo. Parabéns, legal. Thiagão. Um abraço, viu, Thiago? Muito obrigado. Isso aí, o pai tá on, né? Muito obrigado, viu, Thiago? Um abraço. Abraço. É isso aí. Ô, Júlio Nascimento, já falo com o Marcos Garça. Júlio Nascimento, o craque do jogo, 2-1, venceu o Guarani. Índio é o craque do jogo, Edu, decisivo. É um jogador que passou por muitas críticas ano passado, pra mim o melhor em campo hoje, viu, Edu? Perfeitamente, segura, Júlio. Alô, CH, o craque do jogo. Pelo gol, Índio. Se ele não tivesse feito o gol, eu votaria no Giovanni Augusto, mas Índio é o craque do jogo. Alô, Gleger Zorzin, o craque do jogo. Índio, com certeza. Fez o gol e jogou muita bola. Marcos Garça, goleiro do Bugre de 91, pegou demais em 91. Alô, Marcos Garça, o craque do jogo. Eu vou concordar, o Índio fez um gol decisivo, mas evidentemente tem que destacar as duas grandes defesas do nosso goleiro. Novamente, teve muito bem, embora o gol eu não até agora não tive a oportunidade de ver ainda, para poder ir para o lado do Gleger ou para o outro lado acabou fugindo do nome aqui. Então eu preciso analisar melhor, mas eu tenho que destacar a grande defesa. O goleiro nosso fez duas grandes defesas em momentos difíceis do jogo, que se sai um gol ali acaba complicando. Então eu acho que o Índio foi decisivo, porém eu faço uma menção honrosa ao nosso goleiro. Tá legal. Ô Marcos Garça, para encerrar com você, qual foi a defesa do jogo na sua opinião, tá? Foi aquela do Ludic, o Giovanni Augusto, ele dá pro Matheus Pereira cruza, no segundo pau o Ludic, né, bate e com os pés salva o goleiro aí da Ferroviária, o Saulo, né, goleiro Saulo, ou aquela do Kozlinski, em que o Igor dá uma caneta no Ronaldo Alves, cara a cara com o Kozlinski, e aí defesa do Kozlinski. Qual foi a defesa do jogo, hein, o Marcos Garça? Evidentemente que eu vou pro nosso lado. Eu nunca vou falar que o goleiro dos caras foi melhor que o nosso. Lógico que não. O Kozlinski fez a grande defesa e garantiu o nosso resultado. O nosso goleiro tem que estar com o nosso goleiro. Não vou virar o canhão nunca contra a gente, tá? Então eu estou com o nosso goleiro. A defesa foi mais difícil e foi mais decisiva. Beleza, um abraço, viu, Garça? Você tá fazendo o que agora na vida?
Grande abraço, eu estou aqui em Indaiatuba, moro aqui em Indaiatuba, cuido de umas coisas minhas aqui e sempre acompanhando o trabalho de vocês, sempre em contato aí com o Greg, com o Batista, o pessoal todo aí. Outro dia encontrei com o Tigrão também, teve aí um eventozinho do futebol, encontrei com o Tigrão, conversamos bastante. Sempre acompanhando o trabalho de vocês aí, agradecer a oportunidade. Embora eu tive retorno do jogo somente no finzinho, então eu acabei não tendo condições de fazer uma análise assim, mais profunda. Mas valeu pela oportunidade e esperamos aí que tenhamos. Obrigado, Marcos Garça. Grande abraço, viu? Até a próxima. Muito agradecido, viu? Um abraço. Felicidades. Júlio Nascimento, na sua opinião, qual foi a defesa do jogo? Aquela do Saulo ou do Kozlinski? A do Kozlinski, né, Edu? Sim. Foi uma defesa no mano a mano, né? Aquela jogada do Igor, que o Igor faz a finta e ali o Kozlinski faz uma grande defesa, né? Um abraço, viu, Júlio? Um abraço, Edu, um abraço a todos, parabéns aí a todos pela jornada. Boa vitória do Guarani, agora na torcida pela Macaca, Edu. É isso aí. Greg Azorzinho, a defesa do jogo, qual foi? Sem dúvida, né, Edu? Primeiro, deixa eu mandar um grande abraço pro Marcos Garça. Foi um baita de um parceiro, um cara que realmente representou muito na minha carreira. Ele disse aí, né, Edu? Tirei o Greg da lata do lixo. Essa história aí é porque eu estava numa lista de dispensa do Guarani. Beto Zini falou, eu vou dispensar esses caras aqui. Aí o Garça olhou lá meu nome e falou assim, não dispensa esse aqui não. Deixa esse rapaz aí. Não, vou dispensar. É lista. Não. Esse aqui não. E esse que não era para dispensar era Gleger Zorzin. E o Garça realmente fez parte da minha carreira. Um beijo grande para ele, para toda a família dele, esposa, os filhos. E realmente o cara é uma referência. Para mim, a defesa do jogo do Kozlinski, Edu. E para você, CH? 8.25. Você anotou aí ou não? 8.25, tá aqui, 8.25 a defesa. Oi, CH, a defesa do jogo. Kozlinski. A defesa foi essa, 17 do segundo tempo, estava 1-1, hein? Estava 1-1, vai Kozlinski. Vem Ferroviária pro campo de ataque, vai pintar golaço, o Igor tirou do primeiro, ficou de frente pro gol. Defendeu Kozlinski! Defesaça Kozlinski! Ele sai do gol para fazer uma defesa espetacular. Muito bem, essa defesa do jogo. Já o CH dá uma pincelada pra gente. Guarani 2, Ferroviária 1. O gol da vitória foi esse a 38, Júlio. Escanteio, levantamento na boca do gol, na trave. Voltou, Índio de cabeça na casinha. Volta por cima de um jogador muito criticado no ano passado, mas que tem sido fundamental em 2022. O levantamento do Lucas Renuto, perigoso, desvio na primeira trave. A bola explodiu no travessão, o Índio estava atento. Ele deu uma testada tão forte na bola que ela estufou as redes e fez chuacha, diria Carlos Batista. É gol do Índio. O Índio fez o gol da vitória. Índio, o craque do jogo, mas olha, o Lucão do break deu uma subida porque o Lucas Venuto cobrou escanteio, CH. O desvio do Lucão foi fundamental, foi no último andar, subiu mais do que o preço da gasolina, desviou, bateu no travessão e no rebote Índio faz 2-1. O seu resumo final, oi, CH. Foi um jogo muito duro, né, Edu? Cheio de alternativas, mas truncado e difícil fisicamente. O Guarani foi para campo com várias novidades, jogadores que a gente conhecia muito pouco o desempenho. E eu quero destacar que o Ronald foi bem no jogo, o Índio foi bem, até que enfim a gente assistiu o Giovanni Augusto jogar futebol, dar assistência. Eu acho que a zaga, depois da entrada do Derlan, deu uma acalmada, deu uma acertada, infelizmente. O único detalhe negativo, o João Pedro saiu machucado, infelizmente, mas o garoto não foi bem. Mas o Guarani enfrentou uma equipe difícil, bem treinada, e isso só valoriza o resultado. Não foi uma enormidade de jogo, não foi uma grande apresentação, mas foi uma apresentação de muita disposição. Eu acho que o Daniel Paulista arriscou no segundo tempo tirar o Giovanni Augusto, a gente desconhece, talvez ele tenha pedido para sair, e na bola parada
ensaiada, o Guarani fez 2-1. Isso é dedo do treinador. Então, se a gente criticou dele ter tirado o Giovanni Augusto, porque o time ficou sem articulação no meio, ele colocou um jogador, o Venuto, que bateu preciosamente o escanteio. Esse Lucão de novo se matando dentro de campo e o Índio recebendo dos céus um presente, fazendo um gol de cabeça, gol da vitória, que traz tranquilidade ao Guarani, tranquilidade muito buscada e necessária. Valeu pelo resultado, jogo muito equilibrado, mas o Guarani foi mais preciso. Por isso tem que ser valorizada demais a vitória conquistada pelo Guarani Futebol Clube. Edu. Grande abraço, CH. Até a próxima. Olha, já Batista com Corinthians e Ponte. Gleger Zorzin, 1 minuto para você. Guarani 2, Ferroviária 1. Muito simples, né, Edu? O Guarani tirou o pedido realmente. A expectativa nossa era realmente da vitória. O Daniel Paulista, na minha opinião, durante a partida errou em alguns momentos, mas tirou o pedido, né? Conseguiu uma grande vitória, jogo duro, difícil. O time da Ferroviária realmente tem uma organização nas mãos do Elano, mas o que importa é o resultado. Campeonato Paulista é isso, resultado. Ganhou o jogo, ok, beleza, ponto final. Mas o Daniel Paulista tem que rever alguns conceitos, né, de algumas escalações, de alguns jogadores que realmente não estão dando conta do recado, porém isso é para a sequência. Para esse jogo, Edu, tirou o pedido e parabéns a todos os envolvidos. Guarani 3 pontos, se livra de uma vez do rebaixamento, ganha de um concorrente direto, mesmo não fazendo um jogo, na minha opinião, convincente, o que importa é a vitória, Edu. Olha, o Gleger continua com a gente. Final da nossa primeira transmissão. Guarani 2, Ferroviária 1. Vem aí, Corinthians e Ponte com ele, o nosso titularíssimo Carlos Batista. E até já! Bandeirantes! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Olá, aqui quem fala é o Carlos Batista. Convido você para assistir os Donos da Bola na tela da Band TV. De segunda a sexta, 12h30. Os gols compactos dos jogos